Fala, rapaziadinha, Basquecast no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustosa e do meu lado tá ela, Mari de novo. Prazer de volta. A tua mãe falou o quê, Mari? Como é que é? Que você é ótimo. Ah, ela participou de um podcast com a gente. Aí eu abri e falou assim, não, pô, minha levantadora, minha líbero... líbero ou levantadora? Levantadora, Pô, mas ela não sou nada. Tamo junto aqui, Sebastião Pereira, mestre. Seja muito bem-vindo ao Basquecast. Sebastião Pereira, cara, tem uma longa ficha técnica pra eu te apresentar, pra gente começar. A galera já tá vendo, claro, te reconhecendo pela thumb e pelo título, mas eu vou te apresentar aqui, ó. Gerente de alto rendimento do COB. Vou ler tudo, tá, Tati? Em tua homenagem. Ó, ex-judoca da Seleção Brasileira, categoria peso leve. Participou dos Jogos Olímpicos de Atlanta 96 e terminou em 5º lugar. Campeão do Mundial Sub-20 disputado em Portugal em 96. Medalha de bronze no PAN e no Mundial de Birmingham em 99. Campeão mundial militar em 2000 na Holanda. Ouro no Sul-Americano em 2002. E 2007 começa a trabalhar no COB com esporte de alto rendimento. Tá faltando alguma coisa? Tem algumas coisinhas aí. O futuro é grande. Prazer enorme aí. Obrigado, Lucas. Nossa ideia, como eu tava falando, é trocar uma ideia sobre os bastidores. A Olimpíada tá chegando, é um momento onde o Brasil para, acho que o mundo para. O esporte, né, como é que se fala? A energia olímpica contamina todo mundo e contagia a galera pra sentir, sei lá, pertencimento, patriotismo diferente do que é a realidade de 4 em 4 anos. Todo mundo veste a camisa e vambora. Eu, Lucas, como eu tava falando em off, não sou o cara que entende muito bem de tudo. Eu gosto de ser o generalista, que entende um pouquinho de cada coisa ali. Mas mesmo assim, acordo de madrugada, como foi em Tóquio, pra assistir, o que tiver que ser. A gente vê. Você hoje, cara, é gerente de alto rendimento do COB. Pra gente começar esse papo de uma maneira leve e compreensível pra galera que tá assistindo, eu queria que você explicasse o que é o COB, como é que ele funciona, qual a importância dele pra galera hoje no Brasil. Show de bola. Prazer enorme estar aqui. A oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o que a gente no dia a dia, o que a gente faz. Perfeito. E ainda mais, como você falou, né? De 4 em 4 anos, é a duração de um ciclo olímpico. Acontece todo esse momento, essa motivação, esse incentivo, a população realmente se envolve e nosso desafio é tentar fazer com que esse momento ele se estenda durante os 4 anos. Pra você ter uma ideia, né? Jogos Olímpicos são de 4 em 4 anos. A gente tem inverno, verão, tem Jogos Pan-Americanos, tem Jogos Sul-Americanos, tem Jogos Mundiais de Praia, tem Jogos Sul-Americanos de Praia, Jogos Olímpicos da Juventude, ou seja, num ciclo de 4 anos a gente tem 10, a gente chama de missões, 10 a 11 missões. Ou seja, são 10 a 11 eventos que acontecem durante esse ciclo. É uma coisa, assim, insana. Porque ao mesmo tempo que a gente está falando agora sobre Paris, né? A gente está indo para Paris daqui a pouquinho. A gente já foi a Los Angeles, onde vão ser os próximos Jogos Olímpicos, né? De 2028. E a gente, esse ano, já começa já a planejar uma visita também a Brisbane. Caramba, onde vai ser daqui a 8 anos. Porque é uma corrida. O que a gente faz, né? Dentro do Comitê Olímpico, pensando em Jogos Olímpicos, pensando ali naquele momento que a gente vai chegar e vai fazer o melhor para os nossos atletas. A gente precisa se antecipar e minimizar qualquer tipo de problema que possa ser prejudicial à performance do atleta. Então a gente vai antes, com antecedência, visita todos os locais de competição, de treinamento e tenta identificar espaços que possam ser de bases de treinamento, possam ser bases adicionais aquilo que o comitê organizador está oferecendo para os atletas olímpicos. Então, agora em Paris, a gente tem a base principal, que é a Vila Olímpica, né? A Vila Olímpica, onde tem tudo aquilo que é provido pelo comitê organizador, da onde a gente sai, a gente dorme, a gente come, vai à competição, vai ao local de treinamentos. Só que existe uma limitação enorme de credenciais. Para a Vila Olímpica? Para a Vila Olímpica. Nem todo mundo que vai aos Jogos, né, tem credencial. Nem todo mundo, né, que gostaria de ir ou faz parte da equipe, né, desses atletas, consegue ir, porque não tem credenciais. Não tem vaga para todos os envolvidos nos processos. Né? Atletas tem. Atletas tá ok. Tá. Mas com base no número de atletas, a gente tem 40% só de credenciais de oficiais. Então, por exemplo, a gente tem 100 atletas. A gente vai ter 40 credenciais de oficiais. Isso inclui os técnicos? Exatamente. A gente tem que colocar, então, aí dentro desses oficiais, treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, biomecânicos, nutricionistas. Assessor, enfim. Assessor não. Assessor, a princípio, não, porque a gente tem que, na verdade, priorizar aqueles
profissionais que estão no dia a dia, que vão estar ali Entendi, do lado do campo, do lado da Quem piscina, impacta ali do lado... o treino, o desempenho. O assessor, na verdade, é o off. né, o anterior, Atrás. antes de chegar ali. Então ele não entra nessa priorização. Entendi. E além disso, a gente tem todo o nosso pessoal de operações. Então o grupo do Comitê Olímpico é grande para poder cuidar, né, da alimentação correta, da hospedagem correta, do transporte aéreo, desde a saída do Brasil até a chegada em Paris, até o retorno à casa dele. O transporte terrestre durante o evento, se está organizado ou não está organizado, com o comitê organizador, tem falha, que horário que ele tem que ir para o treinamento, que hora que tem que voltar, qual é o tempo de duração daqui até a competição e voltar para poder tudo sair. É o COB que cuida. Em parceria com as confederações, né, junto com a confederação, precisa indicar um chefe de equipe. Então, precisa indicar um especialista que vai acompanhar essa equipe, esse atleta, durante o evento. Para que, durante os 2 anos anteriores que a gente começa a trocar e a gente começa a receber as informações do comitê organizador do que a gente vai encontrar durante os Jogos Olímpicos. A gente precisa passar isso para a confederação, para as comissões técnicas e para os atletas, para que eles consigam se organizar e planejar o dia a dia, aquele minuto a minuto, até chegar à tempo de competição. deslocamento para competir, coisas Que horas assim, que eu durmo, quanto tempo? que horas que eu treino, que horas que eu vou para a competição, que horas que eu como, que horas que eu faço fisioterapia, que horas que eu faço a recuperação, massoterapia, enfim. Tudo isso, esse planejamento, ele é desenvolvido 2 anos antes, a partir da informação que chega do comitê organizador. Então, o COB, ele faz essa preparação logística, né, que a gente chama das missões, com bastante antecedência. Por isso que a gente já foi a Los Angeles, a Vila Olímpica de Los Angeles ela vai ser dentro da LA University, né? Então, assim, dentro da todo aquele campus que é enorme, é uma cidade, você ter uma ideia, a LA University tem mais de 40 mil estudantes. É uma cidade, né? É uma cidade, é uma coisa louca. Então, a gente já foi visitar onde é que a gente vai ficar, como vai ficar, para a gente ter ao lado da vila, da mesma forma que a gente está fazendo em Paris, do lado da vila, 500 metros, andando, a gente tem uma base nossa, onde a gente tem os mesmos serviços que a gente está fazendo dentro da Vila Olímpica, fisioterapia, massoterapia, parte médica, bioquímica, biomecânica. Tipo um centro brasileiro dentro do nosso prédio, a gente tem isso, só que em menor escala. E fora, a gente reproduz isso justamente para os atletas terem um pouco mais de tranquilidade e conforto do lado da vila, com os profissionais que estão no dia a dia dele se preparando. Então, assim, tem o futebol, por exemplo. Futebol, na verdade, normalmente viaja com 40, 50 pessoas, além dos atletas, para as suas competições. Durante os Jogos Olímpicos, eles não têm essa realidade, porque é por causa da limitação de credenciais. Então, o que acontece? Eles também montam uma base ao lado, ou no hotel onde eles ficam, né? Porque eles não jogam em Paris, né? Podem jogar em Paris ou podem jogar em outras cidades. Então, no hotel que eles ficam, eles adicionam profissionais que são importantes. Então, levam cozinheiro, levam mais profissionais de preparação física, mais profissionais de nutrição, mais profissionais de comissão técnica, para poder ajudar e fazer o pré. Quem vai para o jogo? Somente aqueles oficiais que são credenciados. Então, a gente pensa nisso tudo, né, para ter um melhor conforto, a melhor preparação para que o atleta chegue, ele só pense em treinar, descansar, comer e competir. E trazer a medalha. Trazer a medalha. Esse é o discurso. Então, assim, a área de alto rendimento, uma das responsabilidades nossa é justamente fazer esse pré e garantir que durante nada atrapalhe, nada seja prejudicial à performance do atleta. A gente faz o pré. Entendi. Ali dentro são os atletas. Só que, ao mesmo tempo, o alto rendimento também faz a preparação dos nossos principais atletas. Em parceria com as confederações, a gente planeja, a gente conversa com as confederações, com os treinadores e com os atletas para entender o que você precisa. A confederação faz um plano de competições, de treinamento para aquele ano ou para aqueles 4 anos. E a gente vai operacionalizando junto com eles. Mas faltou um treinamento de altitude, ou faltou um treinamento de determinadas categorias, ou faltou um treinamento de determinadas provas, porque não coube dentro do orçamento da confederação. O Comitê Olímpico,
né, com a visão dele, com as ferramentas, com até mesmo com recursos, a gente complementa esse recurso da confederação para que chegue no atleta e ele possa se preparar. Então, dentro daquele pathway, né, daquele caminho ali até chegar à Olimpíada, tem toda uma programação de competições, de treinamento, de descanso, e a gente entra para complementar isso ou entender se ele precisa de um psicólogo, se ele precisa de um treinador estrangeiro, de repente com conhecimento específico em determinada fraqueza que ele tenha. Nessas conversas, a gente começa identificando as necessidades e a gente atua nos 4 anos anteriores. E não pode também, agora. teoricamente, também. Que tem que voltar Não pra para casa. nunca, né? Não para, para a nunca. gente continua, a gente já está pensando, Caramba. na verdade, a gente tem uma área de desenvolvimento dentro do COB. A minha área é de alto rendimento. A responsabilidade, a gente está na ponta do iceberg ali, a gente está cuidando daqueles atletas que vão chegar, ou possivelmente vão chegar dentro dos Jogos Olímpicos e vão possivelmente chegar a uma medalha. A gente tem uma área de desenvolvimento que pensa naquela galera da base, né, com 20 anos para trás. Então eles têm que trabalhar para 4 e 8 anos para frente. Toda essa galera, né, trabalha para poder, na verdade, aumentar o número de atletas chegando no alto rendimento em níveis e condições competitivas para chegar entre os É melhores tipo do um mundo. scout que consegue avaliar quem tá ali e tudo mais e vai. Semanalmente, Eu ia perguntar- semanalmente, mensalmente. Até na alta anualmente. performance também, vocês também fazem um mapeamento para, como tem um orçamento investido, para saber ali onde o retorno é mais provável, onde realmente vale a pena trazer alguém de fora ou fazer um treinamento diferente. Exatamente, né? A gente começa a ver a inteligência competitiva, a análise de desempenho que a gente faz. Então a gente começa a analisar determinadas modalidades. Você tem até mesmo a questão do gênero, né? No masculino ou feminino, o que é mais próximo chegar a uma medalha. Então, o foco, a prioridade começa a ser aquele que a gente está mais próximo, né? E a gente vai, não é tão prioridade, mas a gente não deixa de investir. Então, a gente, junto com as confederações, a gente analisa esse cenário internacional, junto com o cenário brasileiro, para poder justamente ver qual é o caminho para chegar à medalha. Naturalmente, né, a gente acaba apostando mais, investindo mais nos esportes individuais, que dão mais medalhas. Sim. Né? Então, em parceria com as confederações, a gente começa a identificar essas possibilidades para poder chegar. Então, por exemplo, a gente não tinha no ciclo anterior de 2016 uma tradição com a canoagem. A gente não tinha uma tradição tão forte com a ginástica. A gente não tinha conseguido medalha olímpica, só a partir de 2012, foram as primeiras. Canoagem, a partir de 2016. Hoje já são uma realidade. A gente conta com essas medalhas e não é só uma, a gente conta com várias medalhas. E pra tem poder atletas fazer. também que são ícones aí reconhecidos, que envolvem patrocínios também. Exatamente. Né? Então, assim, todo esse trabalho de acompanhamento no dia a dia, a gente faz. Então, a canoagem, a gente tem um centro de treinamento em Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde uma equipe de canoagem de alto rendimento de base se concentram lá e fazem todo o treinamento e acompanhamento. A gente tem como destaque o Isaquias Queiroz, multimedalista, está indo para a sua terceira Olimpíada, com chance de ser o maior medalhista masculino, né, de todos os tempos do Brasil. A gente tem o maior hoje é o Cielo? Não, falei besteira. o César Cielo, não, o César também. Cielo tem 3 tá medalhas lembrando. olímpicas. Né? Tá. Conseguiu em 2008, 2 e conseguiu em 2012 mais uma. Entendi. E depois ele não foi a 2016. Tal. Entendi. Ele já tem, na verdade, 4 medalhas, o Isaquias. Entendi. Ele conseguiu 3 em 2016 e conseguiu uma em 2021. E tem agora a chance de partir para mais uma ou mais 2. Entendi. Tá? Depende muito da configuração ali da equipe e do treinador definir o que é o que não é. A ginástica, a gente teve em 2012, teve em 2016, teve em 2021, provavelmente teremos em 2024, com grandes chances de medalhas. Mais de uma até, né? Mais de uma, inclusive. Nossa expectativa é essa. O trabalho vem sendo feito, principalmente considerando e dando esse suporte para chegarmos competitivos, preparados, para que os atletas cheguem lá e consigam essas medalhas. Porra, irado, tem vários ganchos aqui, mas é mais uma dúvida mesmo. Por tudo que você falou, eu imagino que tem o quê? 3 milhões de pessoas trabalhando no COB? Como é que as pessoas... Tem quantas pessoas que trabalham no COB pra tudo isso acontecer? O COB hoje tem um pouco mais de 300 pessoas trabalhando. 300 pessoas trabalham no COB. Por que acontece? A gente tem uma máquina administrativa muito forte. Por quê? 1,8 alguma coisa de todas as loterias do Brasil, elas vão para o Comitê Olímpico, para que a gente pegue esse recurso e descentralize, né? A gente distribua para as confederações com base
nos planejamentos que cada confederação precisa apresentar para a gente anualmente. A nossa área esportiva analisa esses planos, se eles estão de acordo com o planejamento estratégico do COB, com os objetivos do COB e da confederação. Então, por exemplo, uma confederação X fala que quer investir naquele ano, no ano de 2025. A gente começa a discussão, por exemplo, agora em junho, sobre já o ano que vem. Então, eles apresentam para a gente, o meu planejamento estratégico para o ano de 2025 é apostar no desenvolvimento, na base. Só que nos projetos que ele pega e elenca para a gente, ele coloca só competição de alto rendimento, só com a equipe principal. Tem alguma coisa errada. Então, exatamente. Então, esse ajuste a gente faz em conjunto com cada confederação para que esteja alinhado justamente com os planejamentos estratégicos. E aí, esse recurso que ele coloca, a descentralização dos recursos que a gente fala, a distribuição, ela é baseada em critérios objetivos. Tá. Então, a gente tem 11 critérios objetivos. Se ele foi medalhista olímpico, de ouro, de prata. Se a modalidade foi medalhista olímpica de ouro, prata ou bronze. Tá. Se foi medalhista de ouro, prata ou bronze nos Jogos Pan-Americanos. Se foi medalhista no Campeonato Mundial, adulto e base. Isso é para definir o tamanho do investimento? Isso é para definir, na verdade, o quanto cada confederação, cada modalidade vai ter direito. Entendi. Dentro do recurso. É uma graduação isso, né? Como se fossem pontos. Assim. Exatamente. Entendi. É um ranking. Um ranking, assim, quem tem os melhores resultados, recebe mais. Quem tem menos resultados, recebe menos. São 11 critérios objetivos ligados ao esporte, resultados, e 2 critérios, que um é sobre governança, ética e transparência. Existe um ranking sobre se a confederação está adequada com o seu estatuto, se está prestando conta. O outro item é de prestação de contas, mas são perguntas e respostas se a confederação tem ou não tem. Uma transparência. Como é que está? Exatamente. Se tem, se ela divulga, se ela não divulga, se ela faz, se ela não faz, se ela tem dentro do seu corpo administrativo e diretor, cumpre as exigências daquilo que hoje a sociedade e a comunidade exige. Então ela tem uma graduação, tem algumas confederações maiores que tem tudo, tem outras confederações menores que não necessariamente precisam ter tudo. Enfim, é uma graduação. E tem um item que é de prestação de contas. Então, todo esse recurso que vem das loterias, a gente segue as mesmas regras de prestação de contas de qualquer recurso público. É um recurso de loteria, mas não, né? Então, a máquina administrativa, ela tem que ser grande justamente para fazer a accountability, né? Fazer essa prestação de contas de todos esses recursos que são descentralizados para as confederações. Então, assim, esse corpo de pessoas que trabalham com isso é muito importante. Por exemplo, a gente tem uma preocupação muito grande com as novas modalidades que são olímpicas, porque esses recursos, o Comitê Olímpico, por lei, tem que dar para esportes olímpicos somente. Só aqueles que fazem parte do programa olímpico. Então a gente, por exemplo, jiu-jitsu. Jiu-jitsu não é olímpico. A gente não consegue apoiar diretamente o esporte. Se não tiver dentro do programa olímpico ou não estiver dentro do programa dos Jogos Pan-Americanos, a gente não consegue apoiar. Então, as novas modalidades que estão entrando e saindo dos Jogos Olímpicos, por exemplo, o breaking. O breaking, existe uma entidade que é responsável pelo breaking no Brasil e o que a gente faz? A gente tem uma preocupação muito grande. Não adianta dar o recurso todo que ela teria direito de uma vez, sem ela primeiro estar preparada para poder receber esse recurso e prestar conta desse recurso. Senão eu vou prejudicá-la. Prejudicá-la no sentido que ela está preparada ou não? Se ela tem um corpo administrativo, se ela está com todas as certidões... Tem requisitos ali. Tem. Se ela está com todas as certidões ok, se ela tem que estar cumprindo tudo aquilo que a lei exige. E segundo, ela tem que passar por um treinamento que para a prestação de contas, para receber aquele recurso, para aplicar por aquele recurso. Então, e o que a gente faz? No primeiro ano, a gente só libera o recurso, parte do recurso, para que eles estejam se acostumando com aquele modus operandi de recebimento de recursos, aplicação de projeto e prestação de contas. A partir do meio do ciclo, a gente começa a liberar os outros, ou mesmo no ciclo seguinte, se ela ficar no programa olímpico, a liberação de 100% dos recursos, já que eles se acostumaram com todos os modus operandi. Porque se eles se enrolarem com a prestação de contas, vão perder depois. Eles vão ter as suas certidões bloqueadas, nunca mais podem receber recursos públicos, etc. Vão ter que correr atrás de prestação. Então a gente tem que ter um pouco de responsabilidade nessa transição. Essa alternância de esportes é uma dificuldade, porque
às vezes vai ter só naquela Olimpíada. Aí você faz um investimento só pensando naquela Olimpíada ou não vale a pena? Eu vou fazer investimento por 7 anos e aí depois não vai ter mais, aí você vai estar impossibilitado de continuar investindo porque ele deixa de ser olímpico? São dois lados, né? Por um lado, você traz, na verdade, modalidades novas que até acabam motivando, né, um grupo um público, né, até jovem, que tem sido apegado no movimento olímpico, de trazer modalidades que sejam muito ligadas à juventude. A gente está falando de surf, de skate, de escalada, o próprio breaking. E por outro lado é isso, né? Se ela está somente para aquela Olimpíada, a gente tem só 4 anos de trabalho. E a gente não consegue depois investir mais. Ou ela ganha vida própria ou não dá. Né? Exatamente. É uma oportunidade também. Sim. Até para modalidade que, na verdade, não tinha a menor pretensão ou não estava preparada, é o momento, na verdade, de 4 anos ter um recurso sólido que possa preparar não somente tecnicamente, né, os atletas, mas também administrativamente, para poder buscar patrocínio, buscar uma sustentabilidade financeira de forma individual e não depender somente de recursos públicos. Então, para os dois lados, né? E aí a pergunta que você me fez, né? Como é que funciona isso, né? Como é que é? Hoje, cada cidade-sede, cada comitê organizador, cada país que vai receber os Jogos Olímpicos pode propor para o Comitê Olímpico Internacional modalidades que eles entendam que possa ser interessante, estejam ligados à cultura deles, estejam ligados, de repente, até mesmo com resultados, precisam passar por uma validação dos requisitos, né? Popularidade, enfim, quantos países estão, abrangência, enfim, uma série de requisitos técnicos, e aí ela pode ser validada ou não pelo Comitê Olímpico Internacional. Por exemplo, Tóquio a gente teve beisebol e softball, a gente teve karatê, surf, skate, escalada. Deu bom pra gente também, né? O Deu surf bom pra e skate, gente, principalmente. Ótimo, né? Porque surf e skate pra gente realmente são duas modalidades super importantes, né? A gente tem ídolos, né? Atletas que são super medalhados e a gente espera continuar com isso. Foi mantido agora para Paris, surf, skate, escalada, só que o karatê e o beisebol e o softball não ficaram. Paris, a França, propôs a entrada do breaking, né? Que é uma modalidade completamente nova pra gente. Tá? Pra gente, a gente não tinha nenhuma representatividade, nunca tinha tido nenhum contato. Então, é um desafio pra gente aprender sobre isso e conhecer como é que é o dia a dia deles. Como né? ele é. Porque a assim, gente conhece não imagina. como esporte, né? A gente conhece como um joguinho do fitness que a gente joga. Não, mas é isso. É muito interessante. Pra dançar, não é? O que eu conheço é isso. Eu tô falando mais besteira do mundo. Não, é isso mesmo. E tem as regras, né? Tem regras específicas para poder como dançar, quais são os requisitos, quais são os movimentos. Tem uma série de coisas. E é muito novo pra gente, é super interessante. Paris, então, tá com breaking. A gente já sabe que Los Angeles já apontaram que vai ser em 2028, daqui a 4 anos. Não vai ter o breaking. Olha, vai ser tiraram meu break. Tiraram o break. Achava que era isso que ia me levar a Los Angeles. A gente... Já sai outra alternativa pra mas ir. Tem o surf, tem o skate, a escalada. Essa é fortinho, pô. Então dá pra fazer a escalada aí. Surf, a prancha não dá pra mim. Skate não tem joelho. Escalada muito menos. Mas o que você falou? Não vamos falar dos outros direito, não. Continua você os outros, porque skate, se eu for falar, eu posso me enrolar. Surf, skate, escalada. Squash, né? E aí tá entrando agora, né? Para esse evento específico, o squash, que é novo. Fazia parte já do programa dos Jogos Pan-Americanos, mas a primeira vez que está sendo... primeira vez não, já teve no passado, bem no passado. Squash, lacrosse, que é desconhecido da gente, cricket e beisebol e softball, porque beisebol e softball é bem forte dentro dos Estados Unidos. Squash, a minha produtora é rainha do squash na academia aqui na Barra. Pode tocar. Então, assim, são esportes novos. E, provavelmente, na Austrália, em Brisbane, a gente já não terá os mesmos esportes. Com certeza, skate, surf, escalada devem ficar, porque são... A Austrália é bastante tradicional nesses cricket também, surf, né? Então, cricket eu já não sei, mas depende muito dessa vontade. De repente eles têm outro esporte que seja interessante. Eu lembro que... Talvez rugby. O rugby já é. O rugby já é. Mas pra você ter uma ideia, por exemplo, eu tive a oportunidade nesse caminhar dos Jogos Olímpicos, do Comitê Olímpico, né? A possibilidade de morar um tempinho na Austrália, né? Para trabalhar dentro do Comitê Olímpico Australiano.
E aí foi super importante para conhecer uma estrutura diferente da nossa, né? A gente estava buscando, cara, o que vocês fazem, o que a gente pode fazer, o que pode ser interessante para a gente poder absorver aqui. E aí eu trabalhei lá. Cara, a cultura do futebol australiano é algo assim impressionante. O que é o futebol australiano? Parece um rugby com futebol americano. E assim, é uma paixão, é um negócio assim louco. Obviamente isso é feito lá na Nova Zelândia, não tem uma abrangência, mas sei lá, de repente a loucura do comitê organizador do país, que eu quero propor futebol australiano. Quem decide são os outros comitês olímpicos ou o comitê internacional? É o Comitê Olímpico Internacional, tem uma área técnica do Comitê Olímpico Internacional que vota da viabilidade ou não de ter essas modalidades novas, ou mesmo do programa permanente ele ser avaliado constantemente. É isso que eu ia perguntar. O permanente, ele é avaliado ou ele... Ele é avaliado. Entendi. Hoje, cada vez mais é avaliado, principalmente o esporte está tendo a popularidade que ele tinha, está tendo apelo, tem venda de ticket, está sendo popular dentro dos Jogos Olímpicos. De visualização. De arena, de visualização. Está se adaptando, está se modernizando. Isso tudo é avaliado pelo Comitê Olímpico Internacional hoje em dia. Maneiro, Sebastião. E como é que o Brasil chega nessa Olimpíada? Vamos falar do Brasil, vamos falar de medalha. Ele gosta de previsão. Eu sou caneco. Onde estás, Lucas? Estás caneco. O parceiro São Paulino que gosta dessa, Rafinha. Cara, parece que eu sou parceiro do Rafinha. O parceiro São Paulino do seu pod, que gostaria disso. Mas o Rafinha também é parceiro. Como é que o Brasil chega na Olimpíada? A gente tem chance de bater recorde ou não? A gente vai conseguir... É porque é complicado a gente prever. É muito difícil. Porque não é uma competição só, são quantas competições? A gente está falando de 34 modalidades olímpicas. 34. E aí tem cada modalidade, algumas se dividem em 34 esportes olímpicos. E aí cada esporte, alguns esportes se dividem em várias modalidades. 2, 3, 4 modalidades. Por exemplo, esportes aquáticos é um esporte. Só que a gente tem natação. E dentro da natação, que é uma modalidade. Várias medalhas. Natação, polo aquático, nado sincronizado, águas abertas, saltos ornamentais. Cara. Ciclismo, tem ciclismo pista, que é o ciclismo no velódromo. A gente tem estrada, tem BMX, que é, né, sim, tipo motocross, tal, BMX, e tem o mountain bike, que é a montanha e tal. Então, assim, cada esporte tem a sua subdivisão. 50 livre, tu acha que dá? 31 anos, 50 livre? Dá. 50 é só... não é ruim não. Eu tô bem nesse aí, eu tô bem. Mas assim, qual é o sentimento dentro do COB em relação à seleção brasileira? Em relação ao time Brasil? Seleção brasileira, time Brasil. Time Brasil. Assim, a gente trabalha sempre para buscar sempre o nosso melhor. A gente sempre trabalha no dia a dia pra gente está se superando. Claro. Né? O que seria da gente se não tivesse desafios. O desafio agora, o sarrafo está aumentando. A gente fala lá do Duplantis, né? Porque o Duplantis é o maior recordista hoje do salto em altura. Salto com vara, perdão. Especialista. O Duplantis, né? O sueco, americano-sueco, compete pela Suécia. Ele aumentou, cara, assim, enormemente o desafio de todos os outros, né? É uma das medalhas mais certas que a gente vê nos Jogos Olímpicos, é a do Duplantis, o sueco. Então a gente faz essa brincadeira, né? O desafio, cara, o sarrafo aumentou muito pra gente. Né? A gente passou em 2012 para 17 medalhas. Com os Jogos Olímpicos em casa, a gente aumentou para 19. Em Tóquio, nós fomos o segundo país no mundo a melhorar o nosso resultado depois de ter sido sede de uns Jogos Olímpicos. O primeiro tinha sido a Grã-Bretanha. Não ter sido um evento só casual por ser sede e ter mais... porque normalmente a cidade sede, o país sede, vai melhor quando né? Com a torcida e depois abaixa. E a gente continua aumentando. Você tem uma ideia, Atenas, por exemplo, a Grécia foi bem em 2004, mas depois hoje você não vê ele nos 20 primeiros, 30 primeiros. Então, nós fomos e assim, a gente cresceu de 17, 19 para 21 medalhas, né? E assim, não é um crescimento vertiginoso, é um crescimento sólido, orgânico. Contínuo também, né? Exatamente. Então, a gente está sendo ali, continuando a crescer, a gente quer continuar essa pegada. É possível a gente dar um pulo? Mas talvez ele não seja estável, não seja uma coisa sólida. Então, a gente está crescendo aos pouquinhos. O trabalho que nós fizemos, a perspectiva que nós temos
é para que a gente consiga chegar nesse número de 21 medalhas e até mesmo ultrapassar. O ciclo dá essa confiança. O ciclo dá essa confiança, né? Atletas, inclusive, que ano passado, muita gente falou, a gente passou um ano passado, um ano não foi bom. Com muitos atletas machucados, retornando, tinham tirado um ano sabático, e a gente chegou a 19 medalhas, né, no ano, considerando que, no skate especificamente, na verdade, a gente teve 2 campeonatos mundiais. A gente faz uma medição pelos campeonatos mundiais todo ano, tá? A gente fez um excelente 2022, 23 medalhas em mundiais, que é justamente a similaridade aos Jogos Olímpicos. Ano passado nós chegamos a 19, sendo que no skate, as 2 modalidades, que é o street e o parque, o street, né, é o da Raíssa, por exemplo, sim. E o parque é o ball, né, onde tem o Pedro Barros, a Raika. A gente teve 2 mundiais. No primeiro mundial do ano, a gente teve 2, 3, se não me engano, 3 ou 4 medalhas. E no mundial, no final do ano, a gente já não teve. Uhum. Então, se a gente for considerar o mundial do ano, são 19. Mas se a gente for considerar o mundial também do início do ano, do skate, a gente tem 2 medalhas a mais. A gente fechou com 21. Então, assim, a gente está ali. E é sólido, não é uma coisa, não, a gente agora vai conseguir 10. É 12, 20, 30. Tá ali. Então, assim, perspectiva, né? A perspectiva é muito boa. A gente está chegando bem preparado. A gente viu vários atletas que não estavam tão bem ano passado, chegando agora muito bem. Muito bem. Com planejamento correto, sem machucados, né? Que não possa e tal. Que a gente possa chegar bem lá competitivo para ganhar a medalha. Porque assim, o que a gente tem falado isso, a gente fala isso para todo atleta. Né? Ainda mais pela experiência, né? O meu background, tem outros atletas também, campeões olímpicos que fazem parte da nossa organização. Todo mundo se prepara. Todo mundo chega lá para ganhar medalha. Os meus adversários se prepararam da mesma forma ou melhor. Mas todo mundo chegam praticamente iguais ali. Todo mundo preparado. Então, assim, o que a gente fala? Quem tiver mais vontade, quem tiver mais fome, gana de ganhar, consegue. A gente vê vários atletas que são talentosos, que chegam na hora H, falta gana, falta vontade. Então, aquele atleta que chega com vontade, determinado, com o objetivo de chegar lá nos Jogos Olímpicos e fazer o seu melhor, consegue sucesso. E aí o que a gente fala para eles? O que a gente pede, o que a gente exige? Façam o seu melhor. Do nosso lado aqui, por tudo que a gente aprendeu, por tudo que a gente visitou, por tudo que a gente se doou, e toda essa galera, bastidores, que tem uma galera enorme, que assim, é muito boa e assim, ama o que faz, né? A gente fez o melhor. A gente então pede que vocês façam o melhor. A gente pede que vocês se doem e façam o melhor das suas vidas. Se aquilo vai ser uma medalha ou não, é consequência. Se for depende medalha, só de você também. O outro pode ter melhorado também. ainda mais. Tem mais fome, vai. Então, assim, se isso vai ser medalha ou não, é consequência. Se for, ótimo, maravilha, a gente vai comemorar junto. Se não for, mas você fez o seu melhor, tá ótimo. A pior coisa que tem é você sair frustrado. Frustração. Não fui bem. Não dei o meu melhor. E aí, não, só daqui a 4 anos. Será que você vai estar daqui a 4 anos? Não Que vai mudar em necessariamente. 4 Cara, anos. 4 anos é né? muito tempo. 4 anos. Fisicamente, eu tenho uma experiência em relação a isso. 2016, eu sou bem mais antigo. 1996, quando eu fui aos Jogos Olímpicos, eu não tinha perspectiva de ir aos Jogos Olímpicos. Eu tinha 19 anos, eu fiz 20 anos durante os Jogos Olímpicos, ainda era júnior, da categoria júnior, e eu fui aos Jogos Olímpicos. Tinha acabado de ser 5º lugar no mundo, no ano anterior, né? Também na categoria adulto, mas não tinha expectativa de ir, porque tinham atletas muito bons na minha categoria. Inclusive campeão olímpico, meu diretor-geral hoje, que é o Rogério Sampaio, campeão olímpico, é meu diretor-geral hoje e era um dos meus adversários. E no judô é um por país, por categoria, né? Exatamente. Então, eu acabei indo e ganhando a vaga. Eu falei, minha perspectiva é, beleza, vou fazer o meu melhor. Porque o meu objetivo naquele ano, um mês depois, era ser campeão mundial júnior. Esse era o meu objetivo, porque eu queria ser na minha categoria, quero ser o melhor e depois galgar, né, um patamar a mais e ser campeão olímpico em 2000, nas Olimpíadas de Tinha Sydney. um planejamento ali, um objetivo. Tava claro isso pra mim, eu Entendi. só pensava nisso. Mas eu fui em 96, então eu vou fazer o meu melhor. E eu disputei a medalha, fui bronze. Perdi a medalha de bronze,
né? Ganhando a medalha, faltando um minutinho ali, escorreu pelas mãos, né? Mas eu saí dali, assim, frustrado, caramba. Mas ao mesmo tempo saí feliz, porque eu fui bem, né? Poderia ter melhor? Sim, talvez. Se eu não tivesse, talvez com esse pensamento, daqui a 4 anos eu vou voltar e vou ser campeão olímpico. Eu saí dali, eu falei, eu cheguei. E eu mostrei para o mundo que eu posso ter condições. Daqui a 4 anos eu vou ser campeão olímpico. Só que eu nem fui. Eu comecei no ciclo seguinte, eu machuquei. Tive minhas lesões, tive várias lesões. As lesões que eu tinha não eram simples. Então tive a primeira lesão de pubis, uma lesão de pubis. Depois eu fui, melhorei, perdi quase um ano, né, me recuperando. Depois melhorei, voltei a competir. Aí fui bronze no Campeonato Mundial Militar, fui bronze no Campeonato Mundial Adulto, que é justamente uma prévia dos Jogos Olímpicos, né, seguinte. E aí, no ano, né, que seria justamente o ano dos Jogos Olímpicos, tinha uma seletiva interna, uma seletiva no Brasil. Como eu falei, os meus adversários no Brasil sempre foram muito fortes. Então, quem saísse ia ser medalha, ia disputar a medalha. Até que em 96 eu saí e disputei a medalha. Não fui por um detalhe, não fui medalha. Em 2000, um mês antes, teve uma seletiva final. Eu vinha ganhando todas as seletivas e fazendo bons campeonatos. Falei, só que eu comecei a pensar na Olimpíada. E não pensei nos meus adversários aqui internamente. Assim, um erro assim, de... Mas eu tinha sido terceiro do mundo. Minha ascensão. Ia chegar no auge da minha idade para um atleta de judô, 24 anos. Vou ser campeão olímpico. Pensei lá na frente. Só que aí... Você pulou uma etapa ali na... Muito importante. Aí um mês antes teve a seletiva, eu já não estava lutando bem, mas vamos lá, a seletiva. Cara, na garra, na raça, cheguei à final. Cheguei com um dos maiores atletas, que seria ainda um dos maiores atletas do Brasil, que o Brasil já teve, na final. Thiago Camilo. 2 vezes medalhista olímpico, campeão mundial e tal. A mesma condição que eu cheguei em 96, onde eu desbanquei os principais e favoritos, ele chegou e me desbancou na final em 2000. E chegou a representar o Brasil. Foi vice-campeão olímpico. Né? Você vê que assim, quem estava... De renovação, estava muito bem. Estava muito bem, exatamente. A gente tinha esse histórico, né? Então, assim, eu errei. Eu falei, no próximo, cara, não deixe pro próximo. Faça, tome a decisão e faça aquilo que tiver que fazer agora, nesse momento. Não deixe escapar a oportunidade. Eu tô falando contigo que podcast às vezes é direto. É uns papos que a gente trocou ideia em off. A Maíra Ruas esteve aqui também, psicóloga. Não consigo lembrar exatamente das atletas que ela era, acho que do vôlei de praia. Isso. Trabalha com a gente também. Então, e aí ela contou muito que o pior período para um atleta é durante a Olimpíada. Que realmente não é uma maravilha, é realmente um período de saúde mental muito complicado. E eu queria entender de você como é que é esse trabalho de saúde mental, esse acompanhamento. A gente também estava conversando, ninguém fala, eu preciso de um psicólogo. Mas como é que vocês conseguem identificar que tal atleta precisa, de que se tal atleta tiver um acompanhamento psicológico de tal forma vai conseguir chegar a um aproveitamento melhor? Como é que é feito isso? Para tanta gente, né? Enfim. Pois é, a gente tem um trabalho muito sólido nessa área, com tem uma área de preparação mental, onde a gente tem vários psicólogos e também tem um coaching. O nosso coaching esportivo, por exemplo, é um atleta olímpico, que é o Antônio Moreno, que foi capitão da seleção da geração anterior, aquela geração de prata. Era ídolo da geração de prata. Hoje ele é nosso coaching, então a gente pega toda essa experiência. Mas o que acontece? É o que você falou. Como é que o atleta fala, eu preciso de um psicólogo? Antigamente, o pessoal tinha vergonha. Era um tabu completamente. Hoje em dia é normal. Hoje em dia, o atleta chega pra gente, eu preciso ter um acompanhamento psicológico. Já tem entendimento de que é uma necessidade para a performance melhor. E seja do atleta ou seja do treinador, porque o treinador também passa pra gente, não tô sentindo legal, tá acontecendo isso de forma pessoal, tal, ou a gente precisa, na verdade, trabalhar no sentido de fazer aquele finalzinho ali da competição, porque aquele treinamento de preparação mental para visualizar a medalha, cada atleta se adapta a um estilo de psicologia diferente, então a gente tem vários profissionais que fazem diversas coisas, e aí vai se adaptando. Mas o que é mais interessante é isso. A procura hoje pelo trabalho de preparação mental, com psicólogos ou mesmo com coach, ela é grande.
E não somente com os atletas. A gente também tem com treinadores. Então a gente, por exemplo, o treinador, da mesma forma, a gente identifica em muitos momentos que pode atrapalhar a performance do atleta. Porque ele mesmo pode atrapalhar. o atleta tá numa boa, mas às vezes o treinador tá nervoso. Também tem ansiedade. Também Ansiedade, pessoa, sim, normal. Aquele momento que ele sonhou a vida toda e tá ali com o seu principal atleta para ganhar a medalha. Uma responsa, né? A responsabilidade é muito grande. Mas você não muito acha grande. que isso também é impulsionado muito pelos grandes ídolos dos esportes terem assumido publicamente a necessidade? Tipo, Simone Biles, eu acho que o maior exemplo de todos, da Sim. história da Olimpíada, de que realmente a saúde mental interfere, não posso cravar, mas uma grande porcentagem do resultado final. Totalmente, né? Você vê que assim, quando que ela fez isso? Ela fez agora em 2021, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Cada vez mais é um assunto que está no dia a dia e tem sido admitido pelos atletas e pelos treinadores, que é importante a gente falar sobre isso e trabalhar com isso. Então, a gente tem um grupo de psicólogos, a gente está levando para os Jogos Olímpicos agora 5 psicólogos que já trabalham no dia a dia com esses atletas. Lembra que eu falei que a nossa área também faz o acompanhamento dos atletas, faz a preparação? Então, não adianta levar um profissional agora, eu fiquei, pô, eu sou bom, não sei o que, me coloca lá nos Jogos Olímpicos. Todo mundo quer. Mas não é isso. A gente tem que, na verdade, levar profissionais que já fazem parte do dia a dia. Claro. Não adianta eu botar uma pessoa atleta cara fica nova. pronto ali na hora, né? Exato. E a psicologia é muito diferente. Não é Muito assim, diferente. O muito psicólogo precisa individual, conhecer, Claro. precisa entender. O treinador da mesma forma, para poder entender como é que aquele atleta funciona naquele determinado momento de pressão. É uma pressão. A gente costuma falar que em Jogos Olímpicos é diferente. Tem a frase clássica do Cielanas, que quando ele ganhou a medalha, o que ele sentiu foi alívio, não foi Nossa, felicidade. Essa Então, frase assim, é muito forte. como pode É não muita ser? pressão. E os próprios atletas trazem essa pressão. E a gente vê em muitos casos, não é um padrão, os Jogos Olímpicos, na verdade, é mais fácil do que... Fácil, entre aspas. Mas mais fácil do que um campeonato mundial. Tem menos gente competindo. Tem menos gente competindo, você tem, de repente, um caminho até melhor, por ter menos gente, melhor do que um campeonato mundial. Então, assim, a gente traz uma pressão, atleta normal, porque é o sonho de todo e qualquer atleta ser campeão olímpico, participar dos Jogos Olímpicos, é o sonho. E é de 4 em 4 anos. Mundial, de repente, tem agora, a grande maioria das modalidades tem todo ano. E Olimpíada não, 4 em 4 anos. Ou você faz naquele momento, ou você só daqui a 4 anos. E mesmo assim você não tem garantia que vai estar lá. Né? Depende de todo Tem um toda cenário. a mística que você estava falando da Olimpíada. Todo eu mundo queria para pra ver. eu queria que um ex-atleta olímpico falasse sobre essa mística. Por que é tão importante? Por que ser medalhista olímpico é mais importante do que ganhar 10 mundiais? O que acontece? A Olimpíada é diferente. Por quê? Porque é 4 em 4 anos, é um evento que é um ambiente que reúne todos os principais atletas do mundo naquelas modalidades. Você não tem nenhum outro evento que reproduza isso. Você vai ter os seus campeonatos mundiais, que é o principal evento da sua modalidade, onde você vai encontrar somente aquela comunidade. Você vai encontrar aqueles atletas que fazem parte do seu dia a dia. Aí você não vai ter a oportunidade de encontrar um Jordan, um Rafael Nadal, um Federer, um Phelps. Caras assim que o Ronaldinho Gaúcho, um Messi e tal. A gente sentava do lado, no refeitório da vila, que é um negócio assim gigante, que tem comida de tudo quanto é lugar do mundo, né? E para assim, milhares de atletas, você senta do lado do cara. E o cara tá com uma pessoa normal, né? E até mesmo a preocupação nossa, dependendo do nível desse atleta, alguns comitês olímpicos tiram esses atletas da vila. Vivenciam ali um determinado momento, viu que assim os outros atletas querem tirar foto, ficam em cima. Caraca. E aí ele disse assim, não, tem que se concentrar na medalha. Então tiram ele, deixam num hotel, de repente do lado, criam uma estrutura do lado e vai somente para a competição. Isso tudo é avaliado pelo Comitê Olímpico, ali o termômetro durante a vida. Então, assim, é um ambiente completamente diferente. A atenção da comunidade, da imprensa é única, né? Então, a população, a pressão, a expectativa é diferente. O mundo para ver. O mundo também. para ver. É o maior evento esportivo do mundo. A Copa do Mundo de futebol cara, também mas é futebol só. É só futebol, né? A gente está falando de 34 esportes, né? E aí é o mundo inteiro. É um negócio assim gigantesco. Muito gostoso. Tem algum atleta brasileiro que a gente tem essa preocupação de que vai ser assediado, de que a gente precisa de um cuidado especial? Ou é mais assim,
Tipo Phelps? Né? Não, nesse momento não, né? Dentro da nossa realidade a gente tá bem, né? Se a gente tivesse futebol masculino, tivesse classificado, talvez, vamos convocar o Neymar. O Neymar teria, de repente, o Endrick uma preocupação. Uma preocupação. Mas aí o futebol, a gente normalmente, para dar oportunidade de vivenciar aquela... Eles não ficam dentro da Vila, normalmente porque eles jogam em outras cidades. Então a gente acaba sempre fazendo um dia de Vila. Para toda a delegação, inclusive os atletas, vivenciar aquele mundo, comer no refeitório, ter essa oportunidade. Beleza? Experimentou? Ok. Concentração de novo. Agora vai ganhar medalha. Vou ganhar medalha. A Vila é um acontecimento à parte na experiência olímpica, né? É uma preocupação nossa. Então, assim, um dos projetos mais legais que a gente tem... Eu tô falando, tá, pessoal? A gente tá adorando. Eu tô adorando. A gente, um dos projetos mais legais que a gente tem, que a gente faz, em 2012 nós fizemos, em 2016 nós fizemos, e não fizemos em Tóquio por conta da pandemia. Porque tinha uma limitação, né? Não teve público, não teve nada. Mas a gente tem um projeto chamado Vivência Olímpica. O projeto Vivência Olímpica, o que a gente faz? A gente pega os atletas jovens que estarão no próximo Jogos Olímpicos, não se classificaram para esses jogos, mas são jovens ali, variam entre 18 e 22 anos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente pega esses atletas que não se classificaram, mas estarão provavelmente e estarão com chance de medalhas nos próximos Jogos e leva eles para os Jogos Olímpicos. Então... Minha chance, jovem. Já, 22 para 27, gente. É um pulo. A gente fecha o olho. Pô, que loucura. Mas assim, por exemplo, em 2012, a gente teve o Isaquias, a gente teve a Martina Grael, a gente teve a Rebeca. Acho que o Lucarelli foi também. O Lucarelli foi. Que irado. A gente teve o Felipe Vu, a gente teve o Calderano, a gente teve o Thiago Braz, ou seja, vários medalhistas em 2016 estiveram em 2012 com a gente, que fazendo o quê? Nós não fazem parte da delegação olímpica, vão como uma ação adicional, onde a gente propicia para eles a antecipação do sentimento olímpico. Tipo, a experiência olímpica, exatamente, criar o gelo. Porque a gente vê que vários atletas, inclusive favoritos, estranham, se assustam, se deslumbram com a Olimpíada. Porque a Vila Olímpica é diferente, o ambiente olímpico na competição é diferente. Então, quanto mais cedo a gente antecipar essa vivência, essa experiência, ele chega na Olimpíada que ele vai competir já preparado para tudo aquilo que ele vai vivenciar. Ele já viu como é que é, né? Já sabe o que esperar, onde tem que focar. Pô, ele chega concentrado. Isso é maneiro. Então, assim, isso tem sido uma realidade. A gente vai levar agora 12 atletas para Paris, né, para vivenciar Vila Olímpica, vivenciar algumas competições, não necessariamente da prova dele, do esporte dele, mas vivenciar esportes que tem essa vibração, tem essa energia, para eles anteciparem. A gente vai fazer eles vivenciarem todas as nossas bases, né? A gente tem a distribuição de uniformes. A gente monta nessa base, ao lado da vila, a nossa distribuição de uniformes. Porque o nosso uniforme, ele vem da China. Nosso patrocinador, que é a PIC, ele vem da China. Então eles mandam 2 contêineres para Paris, a gente monta toda a nossa operação e a gente faz aproximadamente 600, 700 malas em uma semana. É uma operação de guerra. E aí aquela experiência, que é o primeiro momento assim, que o atleta se sente na Olimpíada, é o momento que ele recebe a mala. Com aquele enxoval bonito. Eu quero ir. É super maneiro. Então aquele momento a gente faz também esses atletas jovens passarem por aquele momento. Receberem ali algum material do time Brasil. Caramba, tô na Olimpíada. Aí vem a operação, vem os bastidores. A gente leva duas costureiras, por exemplo, para poder... fazer ajustes nesse uniforme que cada atleta recebe. Por quê? Muitos atletas até ficam incomodados, e aí é a experiência, né? Ao longo do tempo, a gente viu que vários atletas, inclusive importantes, que são aqueles que fogem do padrão. Então, as meninas da ginástica que são menores, ou aqueles que são enormes e tal, não tem um uniforme. O uniforme fica bom, não fica para eles. Então, a gente faz ajustes. Então, a menina da ginástica, para subir no pódio, não sobe com aquela calça que fica, dá 2 dela, tal. A gente tem que fazer um corte, tem que fazer um ajuste, tal, para subir bonito. Aquele momento que vai estar representando o Brasil, ganhando a medalha, precisa estar bem, né? Porque senão isso pode até prejudicar
dentro de um pensamento inconsciente naquele momento. Claro. Tal. Então, assim, Melhores a gente da vida. tenta blindar mesmo todos esses pensamentos, tal, muito ligado isso à área de preparação mental. A gente costuma falar o seguinte: pequenos detalhes fazem a diferença. Como eu falei, todo mundo chega igual. Se a gente puder blindá-los no sentido de só pensa nisso, só pensa na medalha, só pensa na... Obviamente, fazendo um plano tático, tético, se preparando, não mudando a rotina. Isso é outra coisa importante. Não mudar a rotina do seu dia a dia nos últimos 4 anos. Ali, por exemplo, familiares e amigos. Né? A gente tem um programa, a gente tem um serviço para familiares e amigos. Durante a Para estarem Olimpíada. presentes ali. Nessa base ao lado, a gente vai montar um espaço para familiares e amigos, onde os atletas que não poderão receber, não pode ter visita de pais, amigos, na vila, para esses atletas. Os atletas poderão ir na base e receber os seus familiares e amigos. Por quê? Ali a gente consegue dar uma informação, uma orientação em relação ao que eles vão encontrar em Paris, em relação a ingressos, cada atleta tem direito a ter 2 ingressos, para comprar 2 ingressos para as suas sessões de competição. Então, como é que compra isso? Como é que chega nisso? Então, não é um atleta que tem que falar não é um atleta que tem que pegar e se preocupar. Onde é que meu pai está? Onde é que minha mãe está? Onde é que eu não sei o que? Chegaram, não chegaram? Tem metrô, não tem o transporte? Não. Foca na sua competição. A gente aqui está pensando justamente nesse detalhe para que você possa chegar lá e possa performar. E aí tem uma equipe nossa que está lá preparada para poder dar todas essas informações e eles ficarem despreocupados. É uma operação logística mesmo, assim, né? Mega. Não, ele falou 300 mil, né, que você quis dizer. Não, como é que... Não, a gente, durante os Jogos Olímpicos, a gente não leva essa galera toda, obviamente, né? Mas a gente leva aproximadamente uma equipe juntando médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, O time do Brasil nosso como time, um todo, isso. do nosso time, da mais dos oficiais, das confederações. Nossa equipe, logística, operações mesmo e essa parte técnica adicional, a gente está falando aproximadamente de quase 100 pessoas, né? Ainda tem os oficiais das confederações, que são justamente os treinadores, os preparadores físicos dos atletas. Tá? A gente está falando aí aproximadamente de 100, 150 pessoas. A gente deve ter uma delegação aproximadamente de 600, 650 pessoas nessa operação gigantesca. Isso, em termos de quantidade de coisa que a gente estava brincando, né? É. Quanta comida leva do Brasil para... A gente contrata lá. Né? E essa é uma preocupação importante também, experiência própria. Experiência da nossa operação. O arroz e feijão é fundamental. Porque muitos atletas estão muito tempo fora, se preparando, chegando naquele momento ali, passaram muito tempo na Europa e tal, estão com saudade do arroz e feijão. Então, para algumas modalidades sentem mais do que outras. Então, a gente faz um arroz e feijão. Então, a gente contratou um buffet de uma brasileira lá para poder ter do lado da vila, que não tem arroz, até tem arroz e feijão na vila. Mas não tem é o com aquele nosso. tempero. Não é o nosso. Exatamente, não é o nosso. Pra gente ter justamente uma... se os atletas quiserem todo dia almoçar lá, tudo bem. Podem fazê-lo. Cara, Exatamente. que irado. São detalhes. Né? Frescura. Não é frescura. Não, claro. Na hora de a gente ter a medalha de ouro, prata ou bronze, faz a diferença. Né? Pequenos detalhes fazem a diferença. Né? A gente tem diferença entre a cor da medalha ou a não medalha, meio centímetro, 1 centímetro, meio centésimo, é muito pequeno. Então, é isso, é gigantesca a operação. Irado. Falando da Vila Olímpica, saíram muitos memes, muitas coisas sobre como é que é a cama de papelão. Não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado. A gente tá levando ar-condicionado? O COB tá levando ar-condicionado? Não, a gente não tá levando ar-condicionado, a gente tá alugando ar-condicionado lá. De lá. De lá, Entendi. exatamente. Por que acontece? A Vila Olímpica, dentro de um conceito de sustentabilidade hoje na Europa, principalmente a França, não tem ar-condicionado. Se você for ver em Paris, a grande maioria de Paris não tem ar-condicionado. Os apartamentos não têm ar-condicionado. Só que ao mesmo tempo tá fazendo bastante calor. Mas a Olimpíada é de verão. A Olimpíada de verão, exatamente. E isso que foi a nossa maior briga junto com o comitê organizador. Mas o que eles falam? Eles implantaram um sistema que tem sido cada vez mais divulgado, implantado lá, que é o seguinte. Eles cavam, né, em toda a área da vila, eles cavam a profundidade lá embaixo e tal, e puxam a água através de um sistema de dutos que passa por todos os quartos e todos os apartamentos tal, no chão dos apartamentos. Essa água, né,
essa água, a temperatura dessa água que vem lá do nosso solo, lá embaixo e tal, vem ao contrário, a temperatura justamente inversa da temperatura exterior. Então, quando está frio aqui em cima, automaticamente vem uma temperatura de água quente, que passa pelo solo de todos os apartamentos e aquela temperatura ela aumenta. Então, a média que eles estão programando, que eles estão prevendo dentro dos sistemas que já estão testados por eles, é manter ali uma temperatura aproximadamente entre 20 e 24 graus. Carioca é frio, tá? Pois é. E aí, ao contrário, se tá calor aqui fora, sobe uma água fria, que é o que eles estão se baseando. Vai estar calor. Entendi. Mas aí vai estar subindo uma água mais fria, né, que vai estar amenizando a temperatura e tal. Mas pensando em atleta, pensando em recuperação de atletas, a gente não sabe qual vai ser essa temperatura. A promessa é que essa temperatura, comparada à externa, diminua de 4 a 5 graus. Se tiver 34, se tiver 30, vai estar 26, vai estar 25. Pra dormir é difícil. Um dia de muito calor já era. Exatamente. Então, assim, não faz calor o tempo todo, mas aquele tempo todo, de repente, é a medalha que eu vou ter. Aquele dia que fez calor é a medalha que eu posso ter no dia seguinte. Então, a gente está alugando. A gente não está fazendo esforço. Exatamente. A gente está alugando, são ar-condicionados portáteis que a gente está alugando, provido pelo comitê. O comitê organizador está alugando. Então, a gente está alugando tudo que é possível para ter em todos os quartos dos atletas. Quantos quartos o Brasil tem? De cabeça eu não tenho. Agora, nesse momento, até porque ainda está fechando o comitê. O comitê organizador já deu o nosso prédio. Não será um prédio dedicado ao Brasil. A maior parte, 80% será do Brasil e 15 a 20% será de outras delegações menores, outros países menores. Mas a gente vai ter a grande maioria. Tanto é que na base, assim, no hall, né, que a gente prepara uma área de operações grande para a gente, né? A gente tem uma pessoa responsável por transporte aéreo, uma pessoa responsável por transporte terrestre, uma pessoa responsável por área médica, uma pessoa responsável por... Isso dentro das 300, prestação, né, de contas. Dentro das 100. Dentro das 100. Só vai aumentando, cara. A gente monta uma área de convivência dos atletas, que ali é a oportunidade dos atletas, né, conviverem e desestressarem um pouco daquele ambiente, né, de pressão dos Jogos Olímpicos. Então a gente monta ali videogame, carteado, não sei o quê. Exatamente, uma sala de descompressão. A gente monta também dentro uma área de recuperação de atletas, área médica, área de fisioterapia, massoterapia, uma área de preparação mental, uma área de consultórios, uma área de reuniões para oficiais técnicos. De repente, um treinador quer fazer uma reunião com um determinado atleta ou com a equipe inteira. A gente coloca ali uma área, a gente vai ter uma área de comunicação, justamente para poder fazer um estúdio, uma entrevista, ou fazer, de repente, uma transmissão de alguma live, alguma coisa assim, enfim. A gente vai ter uma estrutura justamente voltada para o atleta ali, para ele se sentir no Brasil. Mas assim, a minha dúvida, Lucas, de leigo, essas camas de papelão, elas são realmente para os atletas não transarem? É isso mesmo? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, é porque eu já tava na mente lá na frente. Não tem nada a ver? É só para sustentabilidade? Não, mas a gente, já em Tóquio, a gente já usou cama de papelão. O comitê organizador de Tóquio... Sustentabilidade. Por conta da sustentabilidade. Eu caí na fake news? Pra você ter uma ideia, se você for recuperar de repente nas redes sociais, você vai ver, por exemplo, em Tóquio, por exemplo, o Pedro Barros, do skate. Ele pegou e fez um teste em cima da cama para saber se era resistente mesmo, com skate. Dropando em cima do skate. Segurou. Ele falou, é mesmo, então negócio... Não tem nada a ver. Foi aprovado, vamos repetir. Não, né? A gente tem peso pesados, a galera mais, né? O Darlan do atletismo, o Rafael Silva, 2 vezes medalhista olímpico do judô, tem 130, 140. Caraca. Levantamento de peso, galera também. Aguentou. Galera, levantamento de peso. Então, a gente não vai ter os pesos pesados de levantamento de peso porque não se classificaram. Mas a gente tem a galera pesada, mas aguenta tranquilamente. Que loucura, eu caí na fake news tremenda. Bota aí depois na... Tá, eu vou ver essa parada. Pedro Barros. E essa parada das camisinhas? Sempre teve essa treta das camisinhas Acho que teve isso no Brasil e tudo mais. O COI vai distribuir a camisinha deles lá.
Vai distribuir também. O COB dá Normalmente também? tá. Não, o COB não. Não, né? Mas o comitê organizador dá, a gente não precisa Já dar. pega de lá, então tá É. tudo bem. Cara, que loucura. Curiosidade. Não, é Vai bastidores. usar É... na vida de atleta. Né? Resenha. Não nesse sentido. Mas Não, você tem eu que- preciso me programar. Mas você tem que ir Focado focar no atleta, na medalha. Você tem que focar na sua competição. Não, O assim, que vier depois eu é gosto de consequência. eu gosto de ver a experiência. Ele Eu valorizo a Tem o experiência dia como um seguinte todo. também, Então, dia seguinte, exatamente. Não, é porque a medalha já é certa. Tu tem que ter aquele pensamento de que eu não vou competir pra uma parada que eu não vou ganhar medalha. Eu, como Ganha a cara- medalha primeiro e depois você vê a consequência. Você vai, No vai dia ficar seguinte, A surpreso. vila vai ficar super legal. Não que seja nesse sentido. Pode ser em qualquer outro, de bastidor. Mas você tem alguma história boa de bastidor? Não nesse sentido, claro. Também tiver, quiser contar. Não, você que sabe. Mas assim, resenha de bastidor, de Vila Olímpica, histórias de bastidores pra trazer pra gente que tu já vivenciou, que tu já soube, que tu pode ajudar, alguma coisa Coisa do tipo. assim que só acontece na vila, né? Que a gente É, pensa coisas assim. que só acontecem lá. Eu acabei falando um pouquinho sobre essas experiências que a gente tem de encontrar, Isso. né, ídolos. Você encontra a todo momento ídolos. Né? E aí muitos se deslumbram. Porque de fato é uma Disneylândia. Você tem, na vila você tem uma policlínica, né? Tipo um mini hospital, você tem uma área de treinamento, você tem uma área de entretenimento. E essa área de entretenimento é gigantesca, com os equipamentos mais modernos possíveis em termos de se divertir. Cara, tem uma área de Videogames. entretenimento iradíssimo. isso. Exatamente. Então, se você deixar, você se deslumbra. Então, a gente tem vários momentos, oportunidades do atleta simplesmente se... Então, a gente frisa bastante pro atleta, pro chefe de equipe, pro treinador. Galera, foca na competição. Foca naquilo que vocês vieram buscar. Irado. Depois você aproveita. No dia que você competir, ganhar medalha, ou fizer o melhor da sua vida, cara, aproveita a noite. A vila fica aberta 24 horas. Mas tem alguma coisa pra noite, pra felicidade, pra comemorar? Tipo uma boate, alguma coisinha na vila, não? Não, já teve boate, já teve ali dentro da área de entretenimento alguma coisinha Entendi, e tal. entendi. Hoje em dia, no último, por exemplo, não teve. Mas já, não sei como é que vai ser Paris agora. Se vai ter alguma área de entretenimento que vai ter ali uma boate, mas já teve. Então, assim, tem ali uma concentração. Aham. Em Tóquio, por exemplo, teve um parque no fundo da vila, pro canal, onde todos os atletas se reuniam e se encontravam. Era um parque assim, gramado. Uma onde cidade tinha um privada, símbolo, né? Exatamente, tinha um símbolo dos Jogos Olímpicos, do Comitê Olímpico Internacional, dos Jogos Olímpicos. E atrás o pessoal, né, pegava, estendia, como se fosse piquenique. Aham. À noite isso. Piquenique, já competiram e tal, aí tinha uma troca entre vários países, que é um momento de confraternização muito legal. Irado. Né? Mas aí a gente pegava lá, galera, você vai competir amanhã? Volta. Tem essa Chefe de fiscalização? equipe. Tem essa fiscalização? A gente precisa ter, né? Senão a gente sempre tem alguns atletas que acabam pensando diferente. Mas assim, acho que cada vez mais os atletas estão conscientes, né? E assim, como eu falei, é uma oportunidade, né? Você tá ali, né? Única na vida, você tá nos Jogos Olímpicos. Então você tem que fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor e não deixar passar a oportunidade de buscar uma medalha ou mesmo uma representação digna daquilo que você conquistou. Porque você conquistou o direito de estar ali. E Então pro não teu país, desperdiça. né? E é pro teu país também. Acho que orgulho. para alguns tem uma sensação de que a vitória já está ali, então se a pessoa não tem chance de medalha, ela Isso quer acontece. aproveitar. Isso a acontece, né? O sonho de todo e qualquer atleta é estar nos Jogos Olímpicos. Então, o que a gente tenta é virar essa chavezinha com a área de preparação mental, com todo esse acompanhamento, galera, não acabou. É igual aquele atleta que pegou e passou para a final. Cara, ganha medalha. Não ganhou ainda, não tá. Tem a oportunidade de ganhar o ouro. Busca o ouro. Ganhar prata tá ótimo, a gente vai comemorar, mas busca o ouro, não deixa passar a oportunidade. E a gente já viu atletas, né, acontecendo com isso, satisfeito com a medalha de prata. Eu, por exemplo, experiência própria, meu primeiro mundial em 1995 no Japão. Era jovem, só que para mim só interessava o ouro. Ouro. Óbvio, né? A gente tem que sonhar longe, tem que sonhar. Só que eu parei na semifinal contra um japonês. Perdi por um detalhe. Ele acabou sendo campeão mundial naquele ano. Aí no judô você perde, você volta para repescagem fazendo a disputa de bronze. Foi o que aconteceu comigo no mundial e aconteceu comigo na Olimpíada. Mas nesse mundial eu entrei completamente desanimado, não valorizando a oportunidade de estar ali e buscar uma medalha de bronze no mundial.
Então, assim, eu lutei contra um italiano que eu era bem melhor. Mas perdi rápido. Como se fosse assim, tava desligado. Nada displicente, mas simplesmente desligado. Perdi a oportunidade. Depois que eu saí, eu falei, caramba, o que eu acabei de fazer? Cara. A oportunidade que a gente tem de ganhar uma medalha olímpica, medalha mundial, é única. Poucos fazem isso. E aí, assim, a gente vê muita gente perdendo a oportunidade justamente porque não valoriza. Né? O mental é o muito mental. importante, cara. Tem outra curiosidade minha, essa lista de curiosidade do Lucas. Tem atletas ou essa galera que é mais estrela, entre aspas, assim, tem mais potencial de medalha, que tem alguma lista de exigência do COB ou alguma coisa individual? Já aconteceu de, eu quero que levem isso, eu quero aquilo? Não, óbvio que a gente tem para cada atleta, para cada modalidade, a gente tem uma lista de prioridades, tanto de materiais, equipamentos, condições. Então, a gente, de acordo com o dia a dia deles, a gente vê o que é possível e o que o comitê organizador nos deixa colocar. Então, para você ter uma ideia, a vela, por exemplo. A vela é uma modalidade que, assim, são barcos que saem do Brasil ou saem de algum ponto da Europa para ir para os Jogos Olímpicos. Segundo, é uma modalidade que tem muita influência do clima, meteorologia, então vento, maré, ou seja, a gente precisa treinar cada vez mais, né, naquele local onde vai ser os Jogos Olímpicos para poder entender, principalmente na mesma época, né, para ter mais ou menos uma dimensão de como naquela época, em julho, agosto, se comporta a maré, se comporta o clima, se comporta o vento. Então a gente faz isso. Então a gente começa a treinar de 3 anos anteriores até chegar aos jogos. Então o que a gente fez, por exemplo? Qual é a exigência? Não é exigência, mas o que é a necessidade? Ter um clube, porque a gente não pode ficar dentro onde vai ser os Jogos Olímpicos, a subvila olímpica que a gente chama, ou no clube olímpico, onde a gente chama. Então a gente teve que contratar um clube próximo da raia olímpica nos 3 anos anteriores, né? 2023, 2022 e agora 2024 a gente está usando ainda, que serviu de base para a gente colocar os nossos barcos, colocar os nossos containers, colocar os nossos materiais. Esses containers, tem um container oficina, onde é um container de armazenamento e conserto de barco, com todo o material preparado, tal, parafuso, resina, não sei, tudo aquilo que é necessário para a vela. E temos um container também que chama de armazenamento e também de spa, vamos falar assim, spa. Por quê? A gente precisa ter nessa base, durante os Jogos Olímpicos, um container, porque é aberto, é tudo aberto na marina, um espaço sem sol, aclimatizado, ou seja, com ar-condicionado, com uma maca, com uma cadeiras ou locais para descanso, para reunião, onde os atletas possam descansar entre as regatas. Porque descansar embaixo do sol, a pino, e vai estar calor, ainda mais, né? Não dá. Então a gente monta ali um spa, né? um container aclimatizado, com toda essa necessidade para colocar os atletas ali para descansar durante as competições. Então, assim, a gente faz esse tipo de preparação a partir da necessidade da modalidade. Mas nada de... Nada Madonna, não. Com certeza não. Sempre fiquei curioso por isso. Eu tenho várias... A gente faz o antes e durante o atleta tá lá, ele tá lá para poder buscar. E se tiver, vocês não atenderiam? Tipo... Sim, não dá para fugir do padrão. Né? Coisas que são... a gente está focado na parte... de bala de chocolate. Não tem isso, né? Porque a gente está pensando... Não vou mais para Olimpíada. Desistir. Tudo que está ligado à parte técnica, né? Aquilo que faz parte do dia a dia, que a gente entende que seja fundamental para aquele momento ali que o atleta vai realmente performar, a gente está sempre com o olhar atento e escutando. Qual é a necessidade? O que precisa? Precisa de um equipamento? De repente um software ou uma ferramenta que de repente possa te ajudar para você se recuperar melhor, para você ter aqui, eu vou fazer... Não importa. A gente vai procurar atender. Agora, se é uma coisa que foge da caixinha, aí realmente é difícil. Outra curiosidade bizarra aqui agora, Sérgio. Tem alguma coisa, alguma lista de exclusão de que pode ou não pode entrar na vila que seja bizarra? Normalmente, bebida alcoólica. Só. Não pode entrar na vila? Drogas, bebida alcoólica, não pode, aparelhos cortantes. Então, toda a questão da segurança, ela é... Não tem bebida alcoólica na vila? Não tem. Não é vendido. Óbvio que eu não vou.
Eu tava contando com a cervejinha, Eu achei cara. que a festa tinha, na boate tinha. Não, na Não, boate dentro não da tinha. vila não. Um Na vila vinhozinho não. em Paris, um vinhozinho francês. Não, tem fora. Ah, Se tá, você quiser tomar tá. fora, se você Só quiser botar o tomar pé pra fora e fora. tal. Aí você Mas vai, aí, dentro da vila não, dentro da vila não tem. Essa lista de exclusão do que não pode entrar é tipo um aeroporto, é tipo um entrar no avião Exato, ali. porque a segurança, né? A segurança, assim, a gente tem gente do mundo inteiro. Entendi. A gente tem um histórico, o histórico em 72, quando teve lá o ataque lá aos israelenses durante a vila, e foi uma coisa traumática. A partir daquele evento, mudou completamente a questão da segurança. Então, se você está indo aos Jogos Olímpicos e vai ser credenciado, você passa por um background check Completo. total. Todo o pessoal, a Interpol, não sei o que, segurança do mundo inteiro, vê e visualiza quem é você, quem são seus pais, de onde você vem, se você tem alguma coisa, puxa-se todo o seu histórico, se você está ok ou não está ok. Então, isso é amplamente, ainda mais agora, nesse momento. Tem que a uma gente preocupação especial nesse momento. uma preocupação que ela é gritante hoje por conta do momento que a gente está vivendo no mundo. Então, a gente espera que a trégua olímpica realmente possa se fazer presente, a gente não tem nenhuma intercorrência, mas existe uma preocupação latente de todos os lados, né? Ainda mais porque a França é um país muito aberto, né? É um país que está ali no centro da Europa e muito envolvido com essas questões relacionadas a essas guerras, né? E essas disputas. Então, assim, é uma preocupação nossa, sim. A gente agradece que a gente não é um país assim né? A gente é um país pacífico, mas a gente está preocupado porque a gente vai estar do lado. Tem vai alguma estar ali coisa dentro, que tomaram envolvidos. providências? Então, o comitê organizador, ele cedeu para o Comitê Olímpico e para todos os comitês olímpicos credenciais para agentes de segurança do seu país. Então, a gente está levando 2 pessoas, 2 agentes da Polícia Federal envolvidos em grandes eventos, né, que já fizeram aqui no Brasil, que foram indicados pelo governo brasileiro para que a gente possa ser a nossa referência junto ao comitê organizador para qualquer necessidade. Então, qualquer orientação, qualquer necessidade, esses 2 agentes vão fazer parte da nossa delegação e vão poder, de fato, nos ajudar com qualquer necessidade durante os Jogos, para qualquer intercorrência que seja necessária. É a primeira vez que tem... Do Brasil, sim. Mas Estados Unidos, sim. Israel, é comum. Entendi. Né? Outros países é comum você ter, na verdade, agentes Mas algo de generalizado... Entendi. Sobre um outro ponto, principalmente o Covid que aconteceu e que acabou deixando que a Olimpíada fosse no ano seguinte, né, 2021. Queria um breve relato ou uma opinião tua do que foi vivenciar uma Olimpíada, esse espírito olímpico durante a pandemia. Teoricamente durante, um pouquinho depois ali, mas durante. E se esses 3 aninhos, ao invés de 4, atrapalharam. Porque normalmente são 4 anos, a gente estava conversando em off também, a Mari falou, cara, você mesmo acabou de falar, tem várias competições, tem toda uma logística. Isso atrapalhou de alguma outra forma? São 2 perguntas em uma aí. Sim, né? O que acontece, né? Os atletas, as comissões técnicas, né? Os treinadores estão acostumados com o ciclo, né? O ciclo de 4 anos. A gente estava se preparando depois de 2016 para fazer um ciclo belíssimo em Tóquio em 2020. Em 2020 veio, né, aquilo tudo que aconteceu. E aí não foi só com a gente, foi com o mundo inteiro, né? E houve uma preocupação muito grande no início. Falei, cara, vai ter jogos? Não vai ter? E, não, o Comitê Olímpico Internacional não se posicionava. E assim, começou primeiro na Europa, depois veio para cá. Então, em 2020, quando veio a decisão e a gente ficou mais tranquilo, porque realmente não tinha condição de treinar, ninguém treinava, estava tudo fechado. Então, os atletas estavam tentando se manter dentro das suas casas treinando. A gente enviou equipamentos para os principais atletas, que normalmente trabalham com a gente, estão junto com a gente, e outros também, para casa deles, para eles botarem no quintal, para eles botarem nas suas salas, para se manterem de alguma forma ativos. Eram umas férias forçadas. Então, foi um momento assim muito difícil para o esporte em geral, a gente não tinha noção nenhuma. Nós, né? Nem poder acabar, né? Quando ia acabar e tal. Então, assim, o que foi interessante, a gente teve uma sacada. A Europa estava mais adiantada em relação aos efeitos, né, da pandemia do que a gente. Eles estavam passando por aquele momento de pico e de crise, a gente estava começando a entrar. E aí, a Europa estava começando a voltar a treinar.
né? Estava começando a ter algumas liberações. No final de 2020. Pra 2021. Ali em 2020, na verdade, no mês de 2020, a gente estava num período de crise e eles estavam começando a liberar alguns países mais, outros menos, a liberar. E o que a gente fez? A gente tem uma parceria muito grande com Portugal, Comitê Olímpico Nacional e centros de treinamentos. A gente montou a Missão Europa. A gente montou realmente uma delegação e mandamos 230 e poucos atletas, aqueles principais atletas e equipes que estavam se preparando para os Jogos Olímpicos, para centros de treinamentos na Europa. Por quê? Eles já estavam começando a liberar. Então, a gente precisava colocar esses atletas novamente, sair primeiro da crise que estava aqui, mental, né, inclusive de pressão, né, tudo estava acontecendo, e voltar fazer com que eles tivessem contato com aquele ambiente de treinamento de alto rendimento. Uma coisa é você treinar aqui no estúdio, né, fazer flexão, sozinho, tal, em casa. sozinho, tal. Uma coisa é isso. Tá bom, você vai se manter ali umas férias forçadas, vai se manter ativo. Outra coisa é você ter esportes de alto nível não equipamentos. dá para ser remoto, né? Exatamente. É. Então, assim, a gente começou a ter necessidade, ver que seria importante a gente mandar para a Europa vários desses atletas para centros de treinamento que estavam sendo liberados. E aí a gente mandou 200 e poucos, fretamos um avião, mandamos os nossos atletas e foi uma virada de chave para todos. Eles tiveram vontade, de fato, de treinar, voltar, se motivar justamente para aquele ambiente. Virou a chavinha pro atleta de volta, né? Foi fundamental. E acho que isso foi determinante para o nosso resultado, inclusive positivo lá em 2021. Então isso foi muito, muito interessante. Ao mesmo tempo, 2021 veio, a gente foi muito bem. Foi uma satisfação enorme ter o resultado que a gente teve, porque a gente teve resultado de projetos e medalhas, coisas que a gente fazia desde 2012. Uma medalha ela não é construída na véspera, né? Ela é construída de 4 a 8 anos. É um longo caminho. E a gente teve a confirmação de vários atletas que a gente pegou muito cedo e foi seguindo até chegar à medalha olímpica. E aí a gente se deparou com um ciclo curto, de 3 anos. Normalmente um atleta, ou dependendo do atleta, eles fazem aquele pico, né, durante os Jogos Olímpicos, né? Faz os Jogos Olímpicos, no ano seguinte, normalmente muitos tiram um ano como sabático. Não fazem aquela campanha que eles fariam normalmente para os Jogos Olímpicos. Aí faz uma campanha mais simples, poucas competições, treinamento mais ameno, para começar, de repente, no segundo ano do ciclo, ou para o terceiro ano do ciclo, começar novamente a aumentar a velocidade para chegar no próximo Jogos Olímpicos bem. A gente não teve um primeiro ano, a gente já entrou num segundo ano, né, de ciclo olímpico. Então, muitos tiraram ano passado. Ou muitos se machucaram porque não pararam, não tiveram aquele descanso para poder, na verdade, recuperar o corpo. Se machucaram. Mas isso também no mundo todo, né? Teoricamente. Sim. Teoricamente. E acontece o seguinte, a diferença, dependendo dos países, eles têm uma renovação muito mais rápida do que a gente. Eles têm mais atletas para poder substituir esses atletas que se machucam do que nós. Entendi. Então, assim, isso também é um motivo de preocupação. A gente tem atletas novos com chance de medalha? Temos. Temos atletas antigos com chance de medalha? Ainda temos. Então, assim, se a gente perder esses atletas, a gente acaba sendo prejudicado até no potencial de medalha, né, geral. Então, assim, a gente tem que cuidar muito bem dos nossos atletas, né, fazer com que eles cheguem bem e cada vez mais aumentar essa base para poder chegar competitiva no alto rendimento. Mas interferiu, então. Esses 3 anos interferiram. Ah, sim, acaba interferindo. A gente espera que agora, para Los Angeles, a gente não tenha nenhuma intercorrência, a gente possa fazer o ciclo normal. Não, eu vou estar bem. Fica tranquilo. No lacrosse. Não, deu uma desanimada sem a parte da mais beleza. Vou deixar isso em off. A minha produtora aqui, soprou no ouvido aqui, uma voz iluminada. Você estava falando muito sobre os esportes que não vão estar na próxima Olimpíada. Só para você finalizar, quais são esses esportes além do breaking dance? Que você tinha comentado. O breakdance não vai estar. O breakdance é o único que não vai estar. Ah, é só o único? Do programa olímpico que a gente tem agora, que vai participar em Paris, o único é o breakdance. E aí, quais que vão entrar? Que Vão já entrar estão certos? lacrosse, cricket, beisebol e softball e squash. Ah, o squash, que ela é brava. Né? Squash. Ela é a rainha aqui da... E o skate, surf e a escalada, eles não fazem parte do programa permanente, mas meio que estão se tornando permanentes, justamente por esse apelo e essa atratividade que está dando para
E qual pro é movimento a olímpico. data limite para saber se vai ter ou não vai ter? Tipo assim, 4 Boa anos pergunta. antes? Boa pergunta. Para Los Angeles, esse ano passado ficou definido, no final do ano passado ficou definido, ou seja, 5 anos antes. 5 anos antes a gente já sabe. Porque o atleta precisa se preparar, toda a Exato. comissão. Tem um ponto aqui também de um outro... Você levantou a bola, né? Eu tô voltando no que você falou, sobre a Vila Olímpica Brasileira, que é próxima de 500 metros, como você tinha falado. O Ricardo Rocha teve aqui, xerifão da zaga, enfim, tudo mais, e ele comentou o quanto na Copa de 90, quando a gente perde para a Argentina, o impacto da família era... da família como um todo, e muita gente ali na preparação, aí falando mais de futebol, impactava negativamente. Foi o que aconteceu em 94, o oposto, onde eles decidiram listar o que deveria e o que não deveria, inclusive sem jornal, nenhuma influência externa. O COB olha para as famílias e para esse movimento de acolhimento de uma maneira positiva, ou isso também pode atrapalhar e vocês também ficam por dentro disso? A gente não pode falar para o atleta, não leve o seu familiar, não queira levar, não, porque os atletas se sentem bem, confortáveis, mas ao mesmo tempo a gente já identificou pais, mães, familiares que acabam demandando tanto dos atletas durante aquele momento que ele precisa se concentrar, que a gente falou, caramba, é um ponto de atenção. Então a gente abre sim esse serviço de familiares e amigos. A gente vai fazer uma reunião, por exemplo, com os familiares e amigos agora, em junho, justamente para passar o que vocês vão encontrar lá, o que a gente tem para poder oferecer para vocês, o que vocês, para eles se prepararem e assim, tentar antecipar todo e qualquer estresse que o atleta possa ter. Pô, chegar o pai e a mãe lá, pô, não tem onde dormir. Não, peraí, não pode, você não pode sair daqui do Brasil e chegar em Paris e não ter um lugar onde dormir, você precisa sair daqui já com tudo preparado, então você precisa garantir, não é um atleta que vai resolver na hora que ele chegou lá, você tem que treinar. Então, assim, essa preocupação para a gente poder antecipar e essas recomendações a gente vai fazer agora em junho para todos os familiares e amigos, e durante a gente vai ter lá uma equipe para poder dar um suporte, né? Obviamente, o familiar quando chegar lá, a gente espera que esteja tudo planejado, com um hotel, com a sua, os seus possíveis ingressos já adquiridos, ou o caminho para conseguir os ingressos que o atleta tem direito a comprar, para eles possam comprar, a gente vai dar essa oportunidade, né? Ver qual o caminho junto ao comitê organizador, ou seja, a gente vai facilitar, né? Justamente para tentar não fazer com que ele ligue pro... deu ruim, tô perdido aqui no meio de Paris. Sim. Ele vai fazer o quê? Vai sair do meio da vila, ele vai competir daqui a 2, 3 horas, ou vai competir no dia seguinte, precisa descansar, tô no meio do tratamento da fisioterapia, fazendo ali a minha recuperação, entendeu? Então a gente tenta antecipar ao máximo esses pontos que sejam talvez cruciais para uma medalha. Assim, essa parte logística é importantíssima, tá tudo bem. O que eu fico pensando, por exemplo, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, não minha mãe, mas se eu fosse, ela não deveria ir. Porque a minha mãe me liga de 15 em 15 minutos pra falar que a amiga dela comprou uma calça e tá apertada. Sabe? E assim, ela não entende o que é uma concentração. Daqui a pouco ela tá me ligando nos podcasts. Vai ver, é a prova daqui a pouco. Não, e tem aqueles pais ansiosos que transferem a pressão. Tem uma namorada, um namorado que brigaram por uma coisa ali na vila, falou com... Tipo, como é que é o... foto com... sabe? Como é que é o controle sobre esses casos? Assim, tem um controle? Não tem? Por isso que a gente tenta antecipar. Esses nossos psicólogos também, e essa ideia de fazer uma reunião com os familiares e amigos é justamente também desse histórico junto dos psicólogos que trazem pra gente. O que vocês acham de fazer, de repente, antecipar essas informações? O que eles vão chegar? Porque, de fato, tem pais ansiosíssimos, tem pais ansiosos e tem aqueles que são ok, que respeitam e sabem, né, os limites naquele momento, que é o momento mais importante, né, do atleta. Então a gente tenta justamente antecipar esses possíveis problemas com qualquer pessoa e poder minimizar essas interferências que podem acontecer. Mas acontece. A gente tem que lidar da mesma forma, a gente entende. A gente já passou por isso. Então, Eu tô rindo. Não, sabe que eu tô rindo, Sassá? Pesado. Não tem nada demais aqui, mas eu tô rindo. Imagina o Hendrick indo pra Olimpíada. Como ele iria. Amanhã namorada. Porque a Medina aconteceu. Né? Exatamente, né? A gente tem, assim, vários casos e pedidos. Assim, eu não posso... eu não posso dar uma credencial pro pai, pra mãe. Entendeu? Porque eu tenho a minha prioridade. Eu vou dar pro treinador. Eu vou dar pro preparador físico. Vou dar ali pro psicólogo, que se sente melhor. Mas pro pai e pra mãe eu não tenho condições de dar.
Então, assim, é muito limitado. Então a gente tem que priorizar. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa priorização, a gente vê o que pode fazer a diferença para não prejudicar essa performance. Mas se o atleta preferir, não, barra meus pais. Aí... Não, eu não posso barrar, ele tem que barrar. Ou, de repente, criar ali, o treinador pode falar pro pai, conversar com o pai, convencer o pai. O COB não faz esse papel de... Não, a gente não faz, né? A gente não faz esse papel porque é entrar muito no dia a dia do atleta, né? Ele só tem 100 pessoas. Não, é o contrário agora, tá ligado? A gente separou aqui, mais opinião sua, ou enfim, do que vocês já estão avaliando. Se a gente tem vários grandes nomes, mas eu queria que você talvez pensasse qual é o grande nome do Brasil na Olimpíada. Pensasse em um só. Aí é a pressão que eu vou botar em cima desses atletas aí. Né? Mas assim, eu posso falar em modalidade, né? E dentro das modalidades a gente pode... A gente tem que ter as modalidades tradicionais, né? Que sempre trazem medalhas. Nos últimos jogos a gente teve, se não me engano, 13, 14 modalidades medalhistas. A nossa busca é pra gente ter mais ou menos esse mesmo número ou até o mesmo aumentar. Porque a gente não quer ser uma Jamaica, ser um país medalhista, multimedalhista do atletismo. A gente quer ser um multimedalhista de vários esportes. Né? Acho que isso representa mais o que a gente faz, né, em relação ao olimpismo e tal. Então a gente pode falar aí de judô, a gente pode falar de voleibol, a gente pode falar de vôlei de praia, a gente pode falar de ginástica artística, a gente pode falar de canoagem, a gente pode falar de surf, de skate, natação, águas abertas, atletismo. Ou seja, a gente tem atletas dessas modalidades com um grande potencial de chegar nos Jogos Olímpicos e fazer uma boa performance. Tem outras modalidades, como tiro com arco, a gente tem o Marcos Vinícius muito bem hoje no ranking mundial, com boas perspectivas de resultado. A gente tem águas abertas, a nossa campeã olímpica Ana Marcela. A gente tem a Rebeca, a gente tem o Zaquia, a gente tem o Medina, a gente tem a Raíssa, a gente tem vários atletas que fazem parte dessas modalidades que são grandes. O que a gente, né, busca e trabalha? Não dá para botar uma pressão muito grande em cima desses nomes, que eles vão ser medalhistas. O peso, né? A gente quer que eles estejam bem, que cheguem bem e tranquilos para poder fazer uma boa performance. Como eu falei, vários favoritos caem, tanto do nosso lado como também dos outros. Só que a gente precisa estar preparado ali para poder agarrar essa oportunidade de ganhar essa medalha. Então a gente gostaria de estar fazendo um trabalho ao máximo para que a gente chegue bem nessas modalidades, com uma boa aclimatação, com uma boa preparação, com uma boa logística, né, ali final, para que eles cheguem lá em condições de brigar por essas medalhas. Tudo pode acontecer. Como eu falei, os pequenos detalhes fazem a diferença. Então, a gente quer que eles cheguem ali bem. Você, Sebastião, não pode, mas a gente pode. Eu boto pressão, eu quero ouro, eu quero caneco, pô. Tem que ter, pô. Vamos ter. Eu fico acordado mó tempo. Eu não fico acordado agora porque não é tão forte. Mas na toca eu ficava bolado, eu tô acordado de madrugada. Vamos correr, vamos fazer... O esforço parecido, né? Se botasse lá, a gente trazia. Você acabou não falando de um esporte, porque não tá, claro, que é do futebol masculino. Eu queria no feminino, né? Tem o feminino, claro, mas o masculino não foi dessa vez. Você acha que, e nas últimas 2 Olimpíadas foi medalhista, você considera isso, não sei se vexame é a palavra certa, mas o futebol masculino não estar nas Olimpíadas é algo grave pra gente? O futebol é extremamente tradicional, né, pra gente, ele tem histórico, nós somos atuais bicampeões olímpicos, nós tínhamos uma expectativa de fato que o futebol masculino pudesse classificar, considerando ali o pré-olímpico, né. De fato, em termos de quadro de medalhas que a gente espera, o futebol era uma das modalidades que a gente tinha uma perspectiva, inclusive, de repetir essa medalha. Se fosse ouro, prata ou bronze, ok. A gente está na França, tem Mbappé, enfim, é do jogo ali. Mas a gente esperava que o futebol estivesse brigando por essa medalha. Não aconteceu. Inclusive, nos prejudicou no sentido de a gente ter uma maior quantidade de atletas nos Jogos Olímpicos. Né, que também é uma busca, a gente ter cada vez mais atletas nos Jogos Olímpicos, né? Então a gente vai ter menos 22 atletas do time Brasil, porque o futebol masculino não se classificou. Da mesma forma, por exemplo, o handebol masculino. O handebol masculino também tradicionalmente vai aos Jogos. A gente não vai ter, também são menos 16 atletas, se não me engano. Então a gente vai ter só nisso aí 38 atletas a menos em relação a Tóquio. Então, pra gente é ruim porque, lembra que eu falei que
40% do número de atletas eu tenho de credenciais para oficiais. Então, é 40% mesmo, assim. Então eu perco, Caramba, eu perco o número de credenciais até para poder beneficiar mais oficiais para alguns atletas. Então, classificar esporte coletivo, então faz muita diferença. muita diferença. E a gente tem uma tradição no esporte coletivo, né? A gente for ver uma comparação com o nosso vizinho Argentina. Se não me engano, em Tóquio eles só ganharam em esporte coletivo. Ganharam inclusive da gente medalha de bronze no vôlei masculino. Ganharam com hóquei, né? Futebol eles terem voltado, não estavam em Tóquio, mas eles são tradicionais também. Então eles fazem um investimento muito grande no esporte coletivo. Com isso eles têm bastante atletas. Não tanto quanto o Brasil, mas tem. Então, pra gente, tradicionalmente, o Brasil primariamente é um esporte, é um país que tem uma tradição muito grande com esportes coletivos. Mas, infelizmente, nesses jogos a gente vai ficar devendo em relação ao futebol masculino. Esperamos que possa se recuperar em Los Angeles, onde a gente foi tetra, né? Tá tudo chamando pra lutar. Eu tô Dá pra ir no futebol, de repente? 31. Segundo Sem volante. joelho, sem joelho. Ela tá botando pilha, ela ficou me zoando pra caramba nos bastidores hoje. Um massagista, de repente, como massagista e tal. A gente tem que focar no 40%. Gandula. Pô, eu sempre fiquei... Cozinheiro. Pô, faço Aí. absurdo. Arroz e feijão. Tá bom também. Como gosto muito. É pra fazer. Pra fazer. Tá. Eu tava pensando muito que... aquela brincadeira, né? Eu sempre brinquei isso com meu pai. Eu lembro muito quando eu era criança que... a gente tava em 2016, crianças, enfim, adolescente. E eu falava com meu pai, pô pai, então agora a gente vai bater 30 medalhas, né? Porque o esporte coletivo só ganha uma, sacanagem. Porque quando a gente ganhou o ouro na Olimpíada, eu falei, já era, a gente vai passar a China. Vamos ganhar aqui. Aí era um só. Que loucura. Eu lembrei disso nada aqui. Tem um ponto, cara, que eu fiquei pensando. Tá. A ausência do handebol masculino e do futebol masculino tem influência direta no fato de ser a primeira vez que a gente tem mais público feminino? Público não, mais atletas femininas? Sim, também. A gente vai ter majoritariamente uma equipe feminina, né? A gente vai ter, de repente, 60%, 65% de atletas femininas. É a primeira vez, né? É a primeira vez. E a gente com certeza vai ter, né? É a bola de cristal, mas a gente tem uma tendência grande de ter mais medalhas no feminino do que no masculino. Isso é muito legal. Porque a Olimpíada que também tem esse foco de ser a primeira equidade, que tem o mesmo número de atletas masculinos e femininos. A gente nos Jogos Pan-Americanos, agora que foi em Santiago, em outubro, né, do ano passado, foi a nossa melhor performance de todos os tempos, né? A gente teve os melhores resultados em termos de medalhas ouro, prata e bronze, né? Então, a grande maioria foram de resultados de mulheres. Atletas mulheres, o que é muito legal isso, porque a gente tem que ter um olhar hoje, né, pensando em estratégia, pensando tecnicamente, pensando, né, nos melhores resultados, a gente tem que ter um olhar separado, masculino e feminino. Não dá para colocar todo mundo no mesmo bolo. O projeto que chega pra gente, não, tá todo mundo junto, todo mundo vai pro mesmo lugar, cara, vamos ver se tem sentido ou não tem sentido. Porque uma coisa é o caminho para o feminino, outra coisa é para o caminho masculino. São coisas completamente diferentes. A atleta feminina é completamente diferente da necessidade do atleta masculino. O cuidado com a atleta feminina é completamente diferente com o atleta masculino. Então, tem que ter... Você diz assim, em termos de saúde, físicos... Tudo. Profissionais que devem ir... Conhecimento, profissionais, tratamento... Fisiologicamente, a mulher menstrua, o homem não, então... Nós temos uma médica ginecologista especialista, né, em esporte feminino, que é a Tatiana Parmediano, que é super tradicional, é uma referência para todas as atletas femininas do Brasil. Várias atletas ícones do esporte hoje, femininos, são atendidas por ela, né? Então, várias têm seus filhos com ela, porque acaba tendo essa proximidade. Então, é uma profissional que vai estar junto com a gente lá em Paris. Mudando completamente de assunto, queria mandar um abraço pro meu amigo JP para fazer essa pergunta. Se o Rio Sena não tiver apto, o Prost assume a ponta? Tamo junto, JP, ele vai fazer esse corte. Muito bom. Que parada é essa do Rio Sena? Pois enfim. É uma polêmica que está acontecendo com todos os Jogos Olímpicos, tem uma polêmica grande. E em Paris é a questão da poluição do Rio Sena.
eu não estou preocupado tanto com a poluição, até porque acabaram de inaugurar agora justamente o sistema que eles estão prometendo que vai realmente melhorar as condições do Rio Sena. É um sistema lá com uma piscina de 50 metros, assim, poço fundo de 50 metros, que vai fazer o tratamento. Né? Inauguraram há 2 semanas, eles vão fazer uma nova medição agora no final do mês para saber se houve já uma melhora no Rio Sena. A minha maior preocupação, e aí pensando e olhando, né, a gente teve agora mês passado lá, é a correnteza. A correnteza é grande, somente se tem um grande volume de água, se chover, é uma preocupação, porque a gente vai ter triatlo, vai ter águas abertas ali. O triatlo com uma distância menor, mas águas abertas são 10 quilômetros. 10 quilômetros para poder fazer ida e volta, de repente nadando contra a correnteza, é duro. Então, assim, eles prometem algumas soluções para poder minimizar isso e poder, tanto da parte de poluição, como também da parte das correntezas. Mas como não teve evento teste ano passado, por conta justamente da poluição, que não estava adequada, a gente não sabe se isso vai funcionar ou não. Então, é um motivo, sim, né, de atenção para a gente, principalmente os nossos atletas, para a gente poder estar preparado. Todos estão conscientes e concentrados para poder fazer a prova no Rio Sena. Entendi. Nas condições que foram, né, explicadas e organizadas e apresentadas. Todos estão focados nisso. Se houver um plano B, que não oficializam, não falam sobre o plano B, nada, a gente vai ter que se adaptar rapidamente para poder se adaptar a essa realidade nova. O plano B é o Rio Piquet, tô brincando. O Prost. O Prost também. Tem uma pergunta muito boa aqui. Como é que é para vocês lidar com o ego? Faz parte dessa questão da preparação mental, né? Esse acompanhamento, esse lidar. Assim, o nosso discurso é no sentido, todos nós estamos aqui para poder fazer o melhor pelo time Brasil, pelos atletas. Uhum. Esse é o nosso discurso interno nos bastidores, é o nosso discurso de todas as pessoas. Eu quero ir para Paris. Não, peraí. Você tem experiência? Participou de alguma ação com a gente? Teve ali a participação? Você faz a diferença? Pode fazer a diferença para o atleta? Faz parte do dia a dia? Isso tudo é visto. O perfil também é visto, né? E o ego em relação aos atletas, em relação aos treinadores, da mesma forma. E aí a gente tem esse grupo de profissionais que trabalham no dia a dia dos atletas para poder chamar a atenção para alguns pontos, onde se a gente tiver que fazer alguma ação específica com esse viés, a gente faz. Então é um acompanhamento único e por isso a gente tem os psicólogos e profissionais da área de saúde ali trabalhando para poder minimizar isso. Irado, Sebastião. A gente está caminhando para o final. Antes de fazer uma brincadeira que eu gosto pra caramba, seguindo a linha JP, o que tu achou do mascote da Olimpíada, cara? O mascote, antes da minha. O mascote, na verdade, é interessante isso, porque cada jogo aparece um negócio completamente diferente de tudo que você já viu. É interessante isso, mas o mascote é muito ligado à cultura, né, do país e tal. Eu não tenho a menor ideia, pra falar a verdade, do que é um mascote. Nunca parei ainda pra... Que é um chapéu. Não, é assim, eu sei, mas não sei exatamente qual é o... Chapéu do quê? Francês, sei lá. Eu nunca parei, bem lembrado. Eu sou time Tom e Vinícius ainda. De Tom e Vinícius. Isso. Exatamente. Eu nunca parei para saber a história do mascote, mas de fato é diferente sempre. Tu já viu Guardiões da Galáxia? Já. É a nave dos Guardiões da Galáxia, cara. É verdade, que isso, cara? Pô, eu posso estar ofendendo. Vai que... Vai que de repente a França, foi na França que saiu o design da máquina. Marvel. Pô, que loucura, cara. JP vai fazer um corte disso. É bom. A gente tem algumas brincadeiras aqui com o nome do Bastecast, né? Bastidores. E tem uma chamada Bate-Volta, que é a tradicional pergunta onde a gente te fala uma palavra e você devolve com a primeira coisa que vem na tua cabeça, uma palavra, uma frase rapidinha, sei lá. Eu sempre dou esse exemplo. A gente tá falando podcast, você fala estúdio, coisas do tipo. Aí, Mari, vamos fazer daqui até aqui. Pode ser eu e você termina? Tá? Aí pode manter só nele, tá, jogador? Vamos lá, Bate-Volta. Rio 2016. Experiência única. Bernardinho. Um ídolo. Doping. Fora de qualquer parâmetro e cogitação. Judô. Uma paixão. Ouro. Uma busca. Prata. Uma busca.
E bronze? Uma busca. Uma derrota. Triste. Rio Sena. Desafio. Kobe. Uma paixão. COI. Uma paixão. Paris. Uma realidade. Nusma. Foi importante. Raíssa Leal. Um ídolo. Ted René. Um ídolo. Fechamos, Amanhã. bate-volta. Foi tranquilo? Manda. Eu reproduzo aqui. Lembro que em 2008, que foi, na verdade, o Messi estava, Ronaldinho Gaúcho estava, e a gente teve a visita, porque a gente estava naquela pegada de candidatura para os Jogos Olímpicos de 2016, que em 2019 ia ser a eleição. E aí o Brasil... 2009 ia ser a eleição. Perdão, 2009 ia ser a eleição, né? Em 2008 a gente estava em Beijing, e a comitiva do Comitê Olímpico, que não fazia parte da missão, né? A parte técnica, levou, por exemplo, o Pelé. O Pelé dentro do refeitório. Cara, Meu Deus. foi um negócio assim. Realmente a gente fala assim, o Pelé realmente era um ídolo máximo, né? Eu lembro que tava Pelé, Ronaldinho no mesmo momento na vila, dentro do refeitório. Foi uma comoção que eu nunca vi aquele negócio. E a gente tinha naquele evento, a gente tinha o Rafael Nadal, tinha o Federer, tinha o Kobe Bryant. Foi assim, parou. Pessoas, inclusive atletas, né, de outras modalidades que são ícones, pararam para tirar foto, buscando, porque realmente falava em Pelé, falava em Brasil, falava em Pelé. Ronaldinho Gaúcho era a sumidade, mas como o Ronaldinho Gaúcho joga ainda, né? Porque não desaprende, mas foi uma comoção no meio ali que as pessoas paravam para tirar foto e faziam fila. Por isso que a gente até falou, caramba, tem que tirar rápido, não dá para estar aqui o tempo todo. É um dia de experiência, acabou, tal, porque não dá, porque senão fica muita gente. O atleta não consegue comer, não consegue se concentrar. Então, assim, acho que foi muito marcante pra gente a representatividade dos nossos ídolos, né? Junto com ele, eu falaria, por exemplo, agora, cara, 2 ídolos pra mim são assim, cara, tiro o chapéu, né? São Ayrton Senna, pra mim também, um cara que referência total na busca pela melhoria sua e próximo, etc. Acho que um cara referência, pra mim é máximo. E outro, cara, que eu tive o prazer de conhecer, trocar, fui companheiro de comissão aí de esporte no Brasil, que é o Zico. Cara, que pessoa e profissional e experiência, né? Até, né, torcedores de outros times veem um cara como uma referência. Então, assim, ele vai estar com a gente, como o Zico é um dos padrinhos do time Brasil. Que irado. Vai estar com a gente lá em Paris. Cara, que sorte que a gente tem de tê-lo lá. Que sorte que os atletas vão ter de poder trocar com esse cara. Ele vai ser um dos caras que vai parar o bandejão. Com certeza. Tudo bem que, assim, a grande maioria da garotada já não conhece tanto. Mas, cara... Será? Mas assim, é um cara... É porque eu não sou mais um garotão, mas Não, é verdade, é verdade. Mas assim, é referência. É um bizarro. cara assim, bizarro. O Zico, assim, né? Eu tiro o chapéu porque é um cara que realmente a troca muito simples, muito humilde. Enfim, é um cara que só agrega. Só agrega a tudo que... E um cara que buscou sempre o melhor, fazer o melhor... sem ego, fazer a equipe, fazer todo mundo ali buscar o mesmo objetivo, que é o que a gente, né, busca, né, no movimento olímpico, né? Independente de qualquer coisa, a gente está pensando ali no melhor para o atleta. É um cara que valoriza isso acima do bem e do mal. Então, cara, são 2 caras assim que para mim são referência. No dia que a gente estiver ele na vila, eu vou tirar foto e vou mandar para você. Maneiro. Eu tenho uma foto com o Zico. Mesmo não sendo flamenguista, nunca vi jogar. Meu pai é muito fã. Meu pai é tricolor, sinto por fanático. Você, cara. Por não ser flamenguista. Não, Enfim, o meu pai é tricolor, mas ele fala que o melhor jogador que ele já viu jogar na vida dele foi o Zico. Então, eu passei a ser fã, entre aspas, do Zico por conta disso. Por isso que eu tirei uma foto, foi mais pelo meu pai do que pra mim, mas também, óbvio, uma das maiores referências do futebol.
Em breve ele vai estar por aqui. Não, legal, recomendo mesmo. Eu levei o meu filho, por exemplo. Meu filho não quis nada com esporte e tal. Mais estudioso, puxou a mãe. Mas o primeiro jogo que eu levei meu filho foi naquele Encontro das Estrelas lá. Irado. Cara, ver o Zico andar, passar tal, ver e realmente, cara, a torcida flamenguista e tal, é uma adoração assim única, porque realmente é um cara que fez a diferença. Pros flamenguistas sim, mas eu acho que pro Brasil. O Zico é um dos ídolos do Brasil. Sim. Curtiu? Foi bom o podcast demais, pra você? Cara, foi maneiro? Demais. Muito obrigado pela oportunidade. Falei pra caramba. A gente gosta assim. Pra caramba, mas é uma oportunidade de a gente mostrar, porque o quanto de bastidores que a gente tem, né, de pessoas que se dedicam, que amam. Nossa, eu costumo falar. Eu não fazia ideia disso. Não, a minha equipe, eu falo, né? Eu tenho. A gente tem o nosso diretor, né, o Ney Wilson, que coincidentemente, né, a gente voltou a trabalhar há pouco tempo, mas ele foi o meu treinador nos nos Jogos Olímpicos que eu fui. Ele foi o meu treinador, que é o Ney Wilson, diretor de alto rendimento do COB. E aí eu lidero essa área de alto rendimento, ele sendo meu diretor. E embaixo eu tenho 3 mulheres, né, que lideram cada área, uma área de missões, uma área de planejamento e desempenho esportivo e uma área de infraestrutura esportiva. Né? Essas 3 totalmente integradas para poder fazer justamente esse pré, durante e o pós em relação aos atletas. Então eu tenho a Joyce Ardies, responsável pelas missões, ex-atleta tenista. Eu tenho a Mariana Mello, ex-judoca. Eu sou Mariana Mello. Aí, ó. Viu? Você que tá, entendi. Vai estar com a gente lá. Aí, ó. A minha chance, tá vendo? Minha chance. Entendi, me arruma uma vaga. Eu tenho a Daniela Pouzin, que é ex-judoca, atleta olímpica também, teve em 2004 em Atenas. Fazem parte desse trio que comanda uma equipe que é gigantesca. Para poder fazer justamente isso que a gente vai fazer em Paris, mas o dia a dia. Entendi. No último ciclo, o que a gente fez, deixou de fazer, essa galera toda e toda uma equipe por trás que a gente agrega para poder fazer o melhor durante Paris, e a gente espera contar com a torcida de vocês lá e possa trazer energias positivas para as várias medalhas. Todo mundo que assistiu o Basquete vai olhar as Olimpíadas diferentes, né? Vai olhar as medalhas, tem muito trabalho por trás realmente. Eu vou pensar muito na rapaziada que tá lá trabalhando também, se esforçando bastante para tudo isso acontecer. Não é à toa que não tem mais cabelo. Era mais fácil ser atleta. Minha entrada aqui já tá subindo aqui. Era mais fácil ser atleta. Mestre, muito obrigado pela participação, tá? De verdade. Obrigado a você. Fico feliz demais por ter você aqui. E aí, Mari? Mais um. Vamos gelada como sempre. Muito frio. Gostou? Foi muito bom. Foi maneiro? Sassá, temos? Fechamos? Tamo junto, rapaziadinha. Até o próximo Basquete. Lembrando a todo mundo pra se inscrever, compartilhar e comentar. Rumo a 21 medalhas, 15 de ouro. 15 de ouro. Agora eu preciso sair que eu vou jogar squash com a minha produtora. Não falei isso não, hein? Tamo junto, rapaziada. Abraço. Até a próxima.